Olá, você que está conectado conosco a partir de agora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos o Pro Connection Podcast. Eu sou o Elton Luna, aqui do meu lado está meu amigo Alan Lima. E aí, Alan, como é que você está, meu irmão? Estou bem, pronto para mais um episódio. E como sempre, trazendo convidados bem relevantes. A nossa ideia é sempre trazer um papo sério e descontraído, a nossa pegada. E hoje, especificamente, um convidado que vai falar dentro muito do que a gente traz aqui no podcast, que é negócio, empreendedorismo, alta performance. O cara é muito bom. Muito bom, mas quem é muito bom? Doutor Moacir Bezerra. Moacir, obrigado pela tua presença. Tá? Eu que agradeço aí o convite, né, para participar do podcast de vocês, uma honra. E as palavras mais do que elogiosas do Alan, né, cara? Mas é verdade. O pessoal já começa Eles vão enchendo a bola da eles vão gente. descobrir que é. Moacir, se apresenta pra gente, fala. Bem, eu sou o Dr. Dr. Moacir Bezerra, sou médico nutrólogo, também sou ortopedista, tá? E também sou empreendedor no mundo digital, né? A gente tem infoproduto, né? Na verdade, 2 infoprodutos, e a gente tem hoje um trabalho também em rede social forte, né? Cada vez mais forte, bem presente, bem atuante, e cheio de projeto aí, com 51 anos de idade, casado, 2 filhos, e tô cheio de projeto aí como se eu estivesse começando a minha vida aí, tivesse 20 anos. Excelente, excelente. Moacir, vamos começar com o primeiro bate-pronto aqui, né? A gente vai te Bora. jogar algumas palavras e você dá uma resposta rápida daquilo que vier à tua mente. Ok. Vamos começar com um assunto bem bacana? Bora. Esteroides anabolizantes. Babaquice. Excelente. Água com limão. Muito bom, assim, antes do almoço, com água com gás, gelo, excelente. Probióticos. Muito promessa e pouca ação. Glutamina. Tem cachorro? Dá pra ir. Ioimbina. Excelente maneira de você gastar dinheiro à toa. Sal integral. Perigoso, porque dá a ideia de que comer sal faz bem à saúde quando sal faz mal, qualquer tipo. Leites e derivados. Excelente para quem não tem alergia e intolerância. Muito bom. Já viram o que é que vem pela frente, né? Moacir, você falou no começo sobre a questão da ortopedia, né? Então, é a tua formação, né? A tua especialização. E a gente queria entender um pouco como é que é essa história de você já ser um médico bem estabelecido, né? Na tua profissão e essa mudança para a nutrologia lá atrás, né? Qual que é a tua visão de negócios do quem seria hoje o profissional Moacir Bezerra, referência na nutrologia? Show. Cara, é o seguinte, essa história é bem longa, né? Então, tudo começa com, acho que 2 características que eu tenho. Uma de, eu puxei o meu pai, eu sou inquieto, certo? E eu não aceito insatisfação. Eu sou filho de Deus e Jesus disse, né? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, ortopedista que estava realmente profissionalmente eu estava bem, tá? Mas eu não estava satisfeito com a profissão em si, né? Eu não gostava do que eu fazia, tá? Eu gostava de ser médico. Na verdade, eu decidi que ia ser médico, acho que na barriga da mamãe. Eu nunca pensei em fazer outra coisa na minha vida que não fosse ser médico. Hoje até penso, né? Mas, assim, aí meu pai é médico e eu sempre fui muito apaixonado pelo meu pai, aquele amor, assim, louco pelo que eu tinha pelo meu pai. E eu costumo dizer que eu não queria ser como meu pai, como muitas crianças querem, né? Eu queria ser o meu pai, né? Então, é mais que isso. Eu tenho o mesmo nome que ele, sou Moacir Filho, eu nasci no mesmo dia que ele e eu tenho um amor louco por ele. E aí, aquela história de querer ser médico. E aí fui fazer ortopedia meio por acaso. Então, eu não tinha um sonho de ser ortopedista e no final da minha faculdade eu fiquei meio perdido no que fazer e resolvi fazer ortopedia porque eu achei que seria muito bom por conta dos contatos que eu tinha, que eu sempre entendi que os relacionamentos são muito importantes, né? Do ponto de vista profissional, você ter bom relacionamento é muito importante. Eu tinha muitos bons relacionamentos dentro da ortopedia. Mas aí, com o tempo, fui vendo que não estava satisfeito, não gosto de operar, né? Não é uma coisa que me satisfaz. Até essa semana atendi uma paciente
Na verdade, o filho de uma colega que é ortopedista, que trabalhou muitos anos comigo, ela disse, é um desperdício você sair da ortopedia, você opera tão bem, você é um exímio cirurgião. Eu disse, olha, eu não gosto de operar. Então, eu tinha 3 dias, eu tinha um dia de cirurgia, né? E eu tinha 3 dias muito ruins na semana, que era o pré-dia da cirurgia, o dia da cirurgia e o pós. Até que eu visse o paciente desse alta a ele, eu ficava mal, tá? E aí, uma insegurança que não se justificava, né? Porque realmente eu não operava mal de jeito nenhum, né? Nunca fiz uma barbeiragem, eu sempre fui humilde a ponto de que isso é uma coisa que eu não sabia fazer, eu sempre chamava alguém para me ajudar. Uhum. Mas aí, em 2013, há 11 anos atrás, né? Um pouquinho mais de 10 anos atrás, ainda não fez 11, eu olhei para frente, certo? E vi que em 10 anos, e olha, presta atenção porque isso é importante, daqui 10 anos, eu estava bem, do ponto de vista profissional, estava bem estabelecido, ganhava bem, trabalhava nos melhores hospitais, então tinha 2 empregos públicos, né, muito bons, do Instituto Dr. José Frota, aqui em Fortaleza, certo? Mas e olhei para frente, cara, daqui a 10 anos eu não vou estar bem, eu vou estar ferrado, porque eu não tenho estímulo de me aprimorar dentro da profissão, eu não tenho vontade de crescer dentro da profissão, eu não tenho vontade de me aprimorar cirurgicamente, então vai ser muito ruim. Né? Daqui 10 anos eu vou estar numa situação péssima. Estou bem hoje, mas olhando para frente vou estar numa situação ruim. E aí foi que, por coincidência, eu tinha perdido muito peso pouco tempo antes, tá? Eu tinha perdido muito, eu era obeso, né? E tinha emagrecido, e aí eu comecei a estudar sobre nutrição, sobre atividade física, sobre suplementação, eu gostava muito disso tudo. E eu chegava pro pessoal que estava querendo emagrecer e queria dizer como é que era, e o pessoal, tu lá entende porra nenhuma, bicho, tu ortopedista lá entende nada. E tem aquele negócio, né, não sei se vocês sabem, tem na ortopedista que todo bom ortopedista é forte e burro, né? E eu, na época, eu já era um pouquinho mais forte, né? Só não era burro. Não sei, né? O pessoal achava, né? Porque eu ia dizer que como é que era para fazer para emagrecer, ninguém entendia, ninguém fazia, ninguém aceitava a dica. E aí eu peguei um amigo, muito amigo na época, ainda é meu amigo, mas está mais afastado, chegou para mim e disse, cara, vou fazer pós-graduação em nutrologia. É lá em São Paulo, pela Associação Brasileira de Nutrologia, na Santa Casa de São Paulo e tal. Bora fazer. Eu disse, como é que é? Cara, é pós-graduação, um final de semana por mês, a gente vai e tal e tal. Eu disse, cara, vou me inscrever. Passa o link aí para mim que eu vou fazer a inscrição. Fiz a inscrição despretensiosamente. Na verdade, eu nem pensava na época nesse dia, eu não pensava em largar a ortopedia assim, né? Para nutrologia. Eu pensava mais em fazer medicina do esporte. Que aí depois a gente vai falar sobre medicina do esporte, que eu trabalho com isso hoje. E aí eu fiz a pós-graduação, comecei a pós-graduação, aí no 3º mês eu cheguei para ele e disse, meu irmão, eu vou trabalhar com esse negócio. Eu gostei, eu vou trabalhar com isso. Eu não sabia nem o que era, de fato, o que era nutrologia. Né? Não sabia nem que existia essa especialidade médica. A maioria das pessoas não sabem que nutrologia é uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal, né? Pela Associação Brasileira de Nutrologia, né? Reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira pela AMB, a Associação Médica Brasileira, né? Que quem certifica, né, todos os cursos. Fala uma curiosidade aqui, né, que ele falou, ele pensou, daqui 10 anos, você acha que isso é uma visão de negócio? Empreendedora? Muito. Primeiro é se enxergar, né? Sim, tem muito profissional que já pega de não se reconhecer no lugar. E o que foi que você fez é muito interessante, porque além de reconhecer o estado que você estava de satisfação, porque, por exemplo, tem empreendedores, até CLTistas, que têm esse medo de pivotar como você fez, né, das 180, mesmo estando insatisfeito. Você comentou, eu fazia cirurgia bem, mas não gostava. Então, tem pessoas que estão nessa posição, faz bem algo, mas não satisfaz. Mas tem medo dessa mudança, assim. O que é que você poderia dizer para esse tipo de pessoa, assim, que está num lugar que até reconhece que faz bem, mas não está satisfeito? Os 10 anos já passaram. É isso que eu tenho a dizer. Quando você piscar o olho, passaram-se os 10 anos que você, né, se você não se movimentar. Hoje, minha irmã está aqui comigo, né? A gente é muito ligado e a gente estava conversando, ela dizendo que uma pessoa falou para ela que a gente não existe estar parado, né?
Eu disse isso, inclusive, na minha live hoje de manhã. Quem assistiu, viu. E quando você saiu e voltou, a gente tocou nesse assunto, né? Eu falei na minha live hoje de manhã, tá? Se quiser assistir, tá lá com a... Eu assisti. Deu o exemplo do Rio, por exemplo. Então, não existe estar... E ela falou para mim a mesma coisa, ela não tinha assistido a live. Não existe estar parado, tá? Na vida, você tá se movimentando para frente ou você tá regredindo, você tá voltando, você tá retroagindo. E a pessoa falou para ela, ou você tá morrendo, ou você tá vivendo, que é crescendo, ou você tá morrendo. Então, eu entendi isso, olhei para frente os 10 anos e eu digo para vocês, mude a sua situação. É o que também a gente conversa muito, a questão do... Você vai passar... Agora, entenda, você tem que estar disposto a passar pelo vale da sombra da morte, né? Porque quando a gente está... Que ele vai chegar. Ele vai chegar. Quando eu tô aqui, eu quero vir para cá, né? Não sei se está aparecendo aqui as minhas duas mãos que tá. Então, eu tô aqui, quero vir para cá. O caminho, por mais que você... Pô, é difícil sair daqui para cá, né? Essa ascensão, ela é difícil, tá? Mas não é essa ascensão. É assim, ó, você vai baixar, você vai piorar, para depois você ter um caminho mais íngreme. É mais difícil do que você pensa. Mas quando você chega aqui, que você olha para trás, saudade zero. Então, tá insatisfeito? Tenha coragem, se prepare, né? Claro, você tem que ter uma certa preparação. Eu tinha um suporte familiar, tinha um suporte de que eu tinha... Né, fonte de renda, e eu tinha já algum patrimônio que eu podia, né, montar. Você fez então, um background não foi uma loucura, né? Sim. Não foi loucura, mas assim, pô, mas tem que ter tem que ter uma ousadia muito dose grande. De loucura aí. Tem que ter uma dose de loucura, porque se for zero... Tem um livro, inclusive, que fala, o título do livro é Picos e Vales, e pega exatamente esse ponto que você falou. Mas vamos lá, Moacir, pensando numa questão empreendedora de negócios mesmo, visão a longo prazo, eu costumo sempre dizer que é crise para uns, mas é oportunidade para outros. Enquanto uns estão chorando, outros estão ali vendendo lenço para enxugar o choro, né? E eu queria entender em qual momento você percebeu a importância do digital na tua carreira, tá? Qual a responsabilidade que você tem de chegar ali na frente da câmera e de disseminar informações de nutrição, haja vista que o ambiente digital já tem muitas informações boas, informações bacanas, mas também tem um monte de informações que não são tão legais assim. Onde, em qual momento você entendeu a importância do digital? Cara, pandemia. Aí volta porque você falou, né? Então, toda crise é um momento de oportunidade. Então, na pandemia, eu tinha um consultório. Aí, vamos lá, o tempo passa, né? Então, ali foi 2013 que eu tomei a decisão. O tempo passa, começa meu consultório, fiz a pós-graduação, título especialista, me titulei e tal, comecei a trabalhar. E quando foi em 2020, o meu consultório estava em vento em popa, né? Então, estava com meu consulta só particular, o preço da consulta é um dos mais altos aqui na nossa realidade, do nosso estado, tá? Consultório cheio. De um dia para o outro, o governador fechou meu consultório. Né? Então, não dependia de mim, né? Então, a segurança que você acha que tem não existe. E aí, eu me vi sem renda do consultório e pensando, poxa, não posso depender disso. E a primeira coisa que me veio foi o digital, mas mais para teleconsulta, que na época o Conselho Federal de Medicina tinha aprovado, né, a teleconsulta. Então, receitas digitais, facilitou, aquela coisa toda. Tudo aquela história, né? Hoje a gente tem receita aqui no celular, né? Eu posso passar uma receita para um paciente aqui. Então, a teleconsulta, fazer consulta por vídeo, tudo muito legal. O primeiro momento foi isso. Depois, passando o tempo, aí eu comecei a ver, né, a oportunidade de aumentar o alcance, que é um problema que um profissional liberal tem, como eu, um médico, né? Muitas pessoas têm dificuldade, porque a gente, por mais que eu diga consulta é bem remunerada, só particular, mas a gente é limitado pelo tempo, né? E quando você tem um infoproduto, um produto digital, como eu tenho hoje, o tempo não te limita, tá? Porque se você pode ter um produto que você vai entregar para uma pessoa, o mesmo produto pode ser entregue para 10, para 100, para 1.000, para 1 milhão de pessoas. É o mesmo trabalho, é o mesmo produto, quer dizer, um pouco mais de trabalho, óbvio, mas é o mesmo trabalho, é o mesmo produto, e aí você tem um alcance muito maior, e isso, tanto você, que aí é a história que a gente vai falar, a história do ganha-ganha, né? Perfeito. Todo mundo sai ganhando. Então, eu ganho mais e as pessoas, e eu levo o benefício a muito mais pessoas. Hoje eu consigo, né, transformar vidas de muito mais pessoas do que quando eu trabalhava só fisicamente no consultório. Bom, falando do digital, né, toda essa performance, a gente prestando atenção no seu core principal ali na rede social é a mulher. Né? Você se comunica muito com a mulher. Seu desafio é
a mulher emagrecer 21, 5 quilos e 100 em 20, até 5 quilos e 100. Até 5 quilos e 100. Vou explicar por quê. Tem um porquê. Como diz o El, tudo tem um porquê, né? Tem. Até 5 quilos e 100 em 21 dias. Essa comunicação toda voltada para a mulher. Então, a gente percebe que você fez um posicionamento para isso. A curiosidade é, o seu público é só feminino ou no consultório também tem público masculino? Como é que está essa divisão? Como é que você enxerga o homem hoje nessa preocupação com a nutrologia? O Alan tá doido para ir lá no consultório, né? Recebemos homens. Não tenha dúvida. Tá, não, é o seguinte, no consultório a gente tem, né, até a pandemia tinha 70% dos pacientes eram mulheres. Depois da pandemia meio que equilibrou, é meio a meio hoje. Tá? Acho que os homens viram que a importância de se cuidar. Eu faço a nutrologia muito mais voltada para a saúde, prevenção de doença, bem-estar, claro, emagrecimento, né? Ganho de massa muscular, mas assim, a minha pegada é muito do cuidado para a saúde, né? Então, os homens vendo isso, acho que eles foram mais para o consultório. Hoje, no consultório é meio a meio. Só que na rede social, não sei por quê, certo? A minha comunicação atraiu mais mulheres, tá? Então, quem tem um Instagram profissional, o Instagram, ele te entrega um monte de dado, né? Você tem acesso a características, métricas, né? Dos seus seguidores, né? Que eu vi que aí 80% é mulher, 85%, não lembro. 85% do meu... Talvez até uma faixa etária. Tem uma faixa etária, né? Ali entre 30 e 50 anos, né? Tem mais jovens, tem mais velhos, mas... E vendo aquelas métricas, eu vi que, assim, tipo, 85% do meu público, né? É aquele que a gente chama de avatar, né? Que é o meu avatar. Sim. Então, e a gente começou a perder, entre aspas, mais tempo ou dedicar mais atenção para este público que eu já tinha, tá? Então, a gente voltou mais para a mulher. Mas tem homens, né, também, tem vários homens que me seguem, que participam dos nossos desafios, né, que a gente tem, que depois a gente vai falar sobre isso, tá? Então, tem os homens também, e os homens sempre são bem-vindos. Mas a comunicação, normalmente, eu comunico mais com a mulher, né? Você trazendo um pouquinho mais para o lado técnico, né? A minha graduação é em educação física. Então, eu atuei muito nessa área do esporte, de acompanhamento de alunos com a sua individualidade biológica, bioquímica, enfim. Você falou sobre o infoproduto e como você entrega para várias pessoas. É o tempo trabalhando para você. Mas a gente sabe da individualidade. Como que você lidar hoje na internet de falar de um mesmo assunto e conseguir atingir várias pessoas com suas características específicas? Legal tua pergunta, né? E é uma coisa que com o tempo você vai aprendendo e essa pergunta eu já me fiz, né? Pô, como é que dá certo, né? Mas aí você tem que entender a seguinte coisa. Existe um oceano, né, de oportunidades e de características diferentes, tá? Então, o Alan é um cara que tá magro, tá? E ele tá querendo ganhar massa muscular e ele é homem, tá? Eu não tô falando disso na minha rede social, então ele vai lá ver, me acha legal e tal, pô, esse cara é legal, fala bem e tal, mas esse assunto não me interessa. Já a Paula é uma mulher, tem 40 anos de idade, está tentando perder peso já faz tempo, já tentou várias coisas, não conseguiu, e aí ela entra na minha rede social e ela diz, esse cara tá falando comigo. Tá? Então, a gente... isso é técnica, né? Claro. Então, a gente tem uma técnica de primeiro, entender o que é que as pessoas precisam, né? Isso é muito legal. Então, a gente tem dados que a gente sabe o que é que as pessoas já passaram, o que é que elas já fizeram, o que é que elas já sofreram, tá certo? E a gente tem uma metodologia, a gente fala dessa metodologia voltado para aquela pessoa que já falhou daquele outro jeito. Então, vamos lá. Pare de comer pão, certo? Eu digo, pare de comer pão. Aí a pessoa diz, pô, mas Alan, eu como pão todo dia, sou magro. Eu não estou falando com você. Eu estou falando com o Elton, que come pão e não emagrece. Então ele, pô, peraí, será que para mim eu tenho que parar de comer pão e eu vou melhorar? Tá? Então tem gente que vai poder comer pão e não tem problema comer pão. E tem gente que tem problema. Então acaba que na hora que eu digo pare de comer pão, a pessoa que tem problema com isso, ela vai testar, tira o pão, vê o benefício. Opa, peraí, o que é que esse cara tem para dizer? Então acaba que você filtra, né, a informação. Tá? Mas é importante que você tenha, que aí no produto, no infoproduto, é que você tenha realmente um nicho
de atuação. Você não pode sair atirando para todo canto. Você não quer, não tem como eu querer atingir ao a Alan, a Paula, a Patrícia, entendeu? Não dá, entendeu? Você tem que ter realmente... Eu vou falar para um adolescente, ou vou falar para uma mulher adulta, vou falar para uma mulher idosa, com sarcopênica, com osteoporose. Então, eu não estou conversando com essa mulher, mas ela aparece lá também, né? Sim. Tá? Aí precisa ter uma gestão, né? O famoso Pois PDCA, né? Você vai planejar para poder agir. E tem que ter dado, né? A gente tem dado também, a gente trabalha, a gente pesquisa e contínuo, também. né? Sim, você está sempre percebendo se a pessoa que você está falando continua seguindo, gostando, está entrando mais nesse mesmo perfil, Isso. ou se outro perfil está entrando, talvez você precise mudar a forma do discurso, né? Exatamente. Uma das coisas que você fala muito, Tomás, assim, é a questão da mudança no mindset ali para emagrecer, né? Trazendo algumas polêmicas, muitos prometem emagrecimento rápido e o tal do acabar com o efeito sanfona. Não diria muitos, todos prometem. O que eu falo é assim, qual o processo, qual o procedimento, qual é o que dá certo. E aí entra isso que você comenta sobre a mudança no mindset. Quando você está com um paciente, e aí você está com ele dizendo, eu vou ensinar você a emagrecer de forma definitiva. Isso. Assim, emagreceu porque ele não vai voltar mais. O quanto a mudança de mindset dele é importante, o quanto é importante ele apenas seguir o procedimento que você passar, ou qual o peso de cada um desse, para a pessoa entender o nível de dificuldade que ela vai ter de emagrecer de uma vez, emagrecer de forma definitiva. Alan, só para você perceber o quanto que eu entendo que é importante a mudança, a virada de chave, né, o mindset, né, corrigido, certo? Ou a lavagem cerebral. Eu uso muito esse termo nas minhas lives, é lavagem cerebral. Eu faço lavagem cerebral. Tem gente que diz assim, lavagem cerebral. Você foi no céu onde foi... lavar é deixar limpa a coisa que tava suja, né? Então, precisa... Esse processo de lavagem cerebral é você repetir bons conceitos, aí vai, né? Porque a comunicação, ela é muito potente, né? Então, vai de índole. Você posso fazer uma lavagem cerebral em você para você virar um traficante de droga. Tá? Pega um meninozinho, você é pobre, não sei o quê, não tem oportunidade, o cara ganha tanto, que o seu pai ganha tanto, e se você fizer aquilo, ele tá. Então, eu posso fazer mas eu posso usar isso pro bem. Então, o mindset tem que ser virado para você conseguir emagrecer, porque o processo de perda de peso, a gente falou antes de começar a gravação, a gente estava conversando aqui, batendo papo, o processo de perda de peso, ele é comportamental. Eu até brinquei aqui com os meninos, cara, não importa o que é que você come, né? Você emagrece se você mudar seu comportamento. É claro que importa o que é que eu como, né? Se eu for comer pizza toda hora, eu vou engordar. Mas a mudança de chave é entender que eu não devo estar comendo pizza toda hora, que tem um alimento melhor, tá? Então, dentro do nosso método de trabalho, do meu método de trabalho, você precisa mudar o seu comportamento, o seu pensamento, que vai influenciar no seu comportamento, que vai te trazer um resultado diferente. E por que é importante a mudança do mindset, do pensamento? Para eu não voltar para o anterior. Porque se eu não mudo a minha maneira de pensar, se eu pensar assim, eu só vou comer aqui carne, frango e salada, se eu não entender, se eu não mudar a maneira de pensar, eu vou comer frango e salada durante uma semana, encho o saco, doido para comer pizza, e aí na semana que vem eu volto para comer pizza. Entendeu? Então, a mudança do mindset ela é fundamental para que você possa realmente alcançar o emagrecimento definitivo. Então, sempre eu falo isso, tanto para os meus pacientes do consultório, quanto para as pessoas, né, que me seguem. Obesidade, a sua tendência de ganho de peso jamais será curada. Você sempre vai ter tendência. Quem tem tendência a ganhar peso, sempre vai ter tendência a ganhar peso. O que é que você precisa? Precisa controlar o seu peso, através de mudanças de comportamento. Falando de mudança de comportamento e mindset, eu acredito que você, obviamente, tem... Lá atrás, quando você foi fazer essa transição, né, na atuação profissional, você precisou, obviamente, fazer uma virada de chave. Só que aí, a partir do momento que você entra no mundo digital, que é um ambiente bem... Usar essa palavra em algumas situações específicas, bem hostil, porque a gente sabe que tem aquela pessoa que você está querendo falar, que ela é importante, aquilo você comunicar com ela, assim como tem pessoas os famosos haters, né? Como é que você lidar? Qual é o teu principal desafio de lidar com esse tipo de pessoa? Cara, assim, eu acho que o hater é um termômetro, tá?
durante muito tempo, eu não tinha hater, tá? E eu até ficava chateado, né? Pô, não tem um hater. Porque significa que você não tem um hater... Não tem sucesso. Não tem sucesso, cara. Só leva pedrada... Só leva pedrada mangueira que tem manga, que tem fruto, né? Então, só vai levar pedrada quem der frutos. Então, o hater é a pedrada, tá? Ou, assim, isso requer um amadurecimento, porque na hora que as pessoas começam a te xingar e falar mal de você, dizer que você não sabe de nada, vai estudar, é uma coisa bem... A rede social, as pessoas têm parece que estão vestindo uma capa de invisibilidade. Você acaba falando que você quer ser inconsequência, isso, né? Como se fosse uma coisa totalmente inconsequente. Mas isso, de certa forma, aquilo dali te atinge, né? Tá? Então, logo no começo, para mim foi muito complicado. Eu ficava nervoso, tá? Aí, de um tempo para cá, né, depois de certa maturidade, né, da rede social, que não faz tanto tempo assim, né? Eu vou parar de ler essas coisas. Então, tem uma pessoa que trabalha comigo, que lê as coisas, né? E se for uma coisa muito ofensiva, vai ser excluído. Se for algum tipo de acusação, né, não aconteceu, pode vir a se tornar um processo jurídico, porque existe, né? Isso. Mas, assim, eu não leio muita coisa e, às vezes, eu leio, eu acho... Aquela história, cara. A boca fala do que o coração tá cheio, né? Então, as pessoas falam delas, né? Não falam de você. Quando eu falo aqui, se eu falar de você, não tô falando de você, tô falando de mim, né? Eu costumo dizer que, assim, há profissionais e há profissionais, óbvio. Então, há informações que vão ser relevantes e assim como há falsas informações. Qual o principal mito que você encontrou de pessoas que propagam informações que são totalmente, como você falou no começo, né? Tem um cachorro, joga lá para ele comer. Cara, é tão difícil, porque tem tanta coisa que é mito aí, né? Então, assim, eu acho assim, tem gente que tem... que entra na rede social com o único objetivo de ganho. Ela quer só ela ganhar, tá? E não sei se a gente já falou, se eu falei anteriormente, não sei se a gente estava gravando ou não, mas, assim, existe a questão do ganha-ganha. Tá? Então, como é que eu trabalho? Sempre é no ganha-ganha. Para eu ganhar, você tem que ganhar. Os dois ganham. Para mim, a soma não... né? As relações, elas não têm uma soma zero, né? Tem 10... Tem 10 laranjas aqui, né? Se eu pegar 5, você só tem 5. As pessoas acham que isso... né? Não, mas a gente pode trabalhar de certo jeito que a gente aumente os frutos. Tem gente que só quer ganhar. Então, tem pessoas que falam muitas mentiras mesmo, tá? Coisas que enganam os outros. Tem profissionais que trabalham só em cima disso. E, às vezes, é até difícil. Por exemplo, sal integral. Tem que comer sal... A ideia aqui da pessoa tem que aumentar o consumo de sal. Você perguntou, né? Poxa, tá? Pô, você não deve comer sal. Sal faz mal para a saúde, já tá. Tem uma limitação de quantidade de sódio que a gente tem que comer. Não importa a fonte de onde é que ele veio. Né? Tem que ser sempre... coma isso, faça aquilo. Aí isso é feito, de certa forma, para ganhar audiência, like, curtida e, né, notoriedade e dinheiro. Mas é difícil eu dizer uma, né? Tem outras coisas, por exemplo, jejum intermitente é a melhor coisa do mundo. Não, tem seus benefícios e tem seus problemas. Dietas cetogênicas tem seus benefícios e tem seus problemas. Tá? Uma dieta low carb tem seus benefícios e seus problemas. Então, substitutos de refeição, uma coisa que as pessoas falam muito mal, que eu uso, meus pacientes do consultório, tem seus benefícios, tem seus problemas. Portanto, que você entenda, né, que existe, né, uma roupa que dá certo em mim, que não vai dar certo no Alan. Né? Então, é melhor você colocar a roupa que fica melhor em você. Não sei se eu respondi a pergunta. Sim. Eu acho bem interessante a forma que você se posiciona em algumas situações e muitas delas vão... Norte e sul, assim, exemplo. Você consegue chamar na rede social alguém de alma cebosa, assim, na resposta, de irônica e na brincadeira ali, até curiosidade para daqui a pouco você explicar de onde saiu esse alma cebosa. As respostas que você dá para alguns pacientes, do tipo, uma perguntando até sobre o sal integral, e aí você brinca, eu não acredito que você acreditou nessa história de sal integral, assim, é uma resposta dizendo que realmente não faz sentido e já brincando, né? Mas, por outro lado, você traz um posicionamento que eu não tinha visto ainda em profissionais, assim, seus colegas da área,
que é trazer a palavra de Deus para dentro do consultório. Assim, quando você está de frente para pacientes com comorbidades do tipo compulsão alimentar ou até ansiedade, recomenda procurar a palavra de Deus. Assim, penso eu que quem vai para um consultório, ele não vai pensando em ouvir esse tipo de orientação. A pergunta é, de onde veio isso? Não, assim, eu sei que você é cristão, já comentou aqui, mas de onde veio a ideia de colocar isso no consultório e como é que os pacientes recebem esse tipo de orientação? Alan, assim, eu sou evangélico, né? Eu e a minha família, nós somos presbiterianos. Fomos criados católicos, certo? Então a gente sempre teve a presença da religião muito forte na nossa família. Meu avô era muito católico, eu tenho um tio-avô que recebeu uma comenda, uma comenda que na época só dois não bispos, dois não padres, né? Eu não sei como é nem o nome que usa, tinham recebido. Então, mas aí, em 2015, eu me converti a uma igreja, né, evangélica protestante. Isso fez muita diferença na minha vida, sabe? Com muitos problemas que eu tinha que eram físicos, mas que, no final das contas, tinham um fundo espiritual, tá? Da ausência de Deus. Então, no começo, isso me fez muito bem, me curou, né, muitos problemas que eu tinha, certo? E aí eu vejo muitas pessoas que eu acho que uma palavra de sabedoria da Bíblia, certo? Uma palavra de sabedoria, porque se você ler a Bíblia, só tem sabedoria ali que é inacreditável. Então, em muitos momentos, isso cabe. E tem um contexto, né? Eu não jogo assim do nada, não. Tem que ter um momento, eu sei o momento que eu vou falar ou não, e se a pessoa não receber bem... Ou não. E você sabe que o corpo fala, né? Então, se eu notar de alguma forma que aquilo não foi bem recebido, muda de assunto e vamos embora, tá? Se eu vejo que a pessoa muitas vezes isso desarma a pessoa com uma postura mais de relaxamento, e era isso que ela estava precisando ouvir. E no soldado, né? Todo mundo que é cristão tem que, um mandamento, nós temos que pregar a palavra de Deus. Tá? Perfeito. Todos nós, né? Isso que nós pensamos, né? No católico, ele pensa que assim, a pregação, ela deve, eu acho que né? Mas para o sacerdote. E nós pensamos todos nós somos sacerdotes da palavra de Deus, nós devemos levar essa palavra para todo mundo. E aí eu falo isso no consultório, falo na live, né? Falo nos vídeos, e sempre, queira ou não queira, é uma palavra de muita força, tá? Uma palavra muito forte, é uma palavra que tem uma sabedoria por trás. Mesmo que a pessoa não crê em Deus, aquilo ali faz sentido, né? Você vê que tá... Por exemplo, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Em tudo dai graça e em ação de graças coloque a Deus suas petições e confie que tudo vai dar certo. Então a palavra de Deus manda a gente não ficar ansioso, e muitas vezes que eu tenho ansiedade, às vezes quero ficar ansioso, eu penso, pecado ficar ansioso. Puxando um pouquinho da ansiedade, o Alan falou aqui sobre compulsão alimentar, enfim, a gente sabe que há uma série de fatores que levam à obesidade. A gente sabe que a obesidade ele é uma doença do século, né? E é uma doença, né? Muitas pessoas ainda elas não criaram essa linha de raciocínio. É uma doença, tem um CID, né, para isso. A gente sabe, eu quando atuava na educação física, eu costumava sempre falar que independente do paciente ser um paciente obeso, idoso, cardiopata, lá, com uma série de patologias, eu sempre falei que teria que ter uma equipe multidisciplinar ali por trás. Não era só o médico, o nutricionista ou o profissional de educação física. E quando eu pego equipe multidisciplinar, eu pego a palavra disciplina. A gente estava falando sobre mindset, falando sobre N questões, mas puxando especificamente para o tema obesidade. Onde que você vê... Claro, o paciente tem que ter a disciplina para poder chegar ali no seu objetivo. Mas onde você percebe o maior calo das pessoas hoje? Tá aqui? Tá na comida? Como é que você lida com isso no teu dia a dia, com a história? É aquela história, né? Tem muito a ver com a cabeça, né? Com a indisciplina, com a falta de organização. Então, os pacientes mais obesos... Não é coincidência. Os pacientes mais obesos que eu atendo... O consultório ele é importante. Às vezes a pessoa pergunta, cara, quando o teu infoproduto tiver tal, tu vai largar para o consultório? Jamais eu vou largar. Jamais não, né? Mas eu não tenho pretensão de largar consultório. Porque o contato com a pessoa é muito importante, é muito valoroso. Para mim, eu aprendo muito com isso. Então, eu vejo aquelas pessoas mais desorganizadas, mais
desculpa, eu vejo os pacientes mais obesos, geralmente são as pessoas mais desorganizadas, mais indisciplinadas. Muitas pessoas têm resultado nas suas vidas profissionais, resultado no seu matrimônio, são bons pais, são pessoas boas, né? Então, às vezes, existe um mito de que o obeso ele é preguiçoso, que o obeso ele é guloso, que o obeso... Não, é uma doença, como você falou. Então, pessoas que têm resultado em algumas áreas da sua vida, mas na área do cuidar da saúde, elas não têm resultado, não têm foco, não têm organização, não têm metodologia e não têm disciplina, tá? E eu tenho batido muito com isso, né, no dia a dia do consultório. Para que as pessoas se organizem, se disciplinem, quer cumprir com o que foi organizado, certo? E entenda que vai ter recaída. Se você não tem disciplina, você não vai criar disciplina, porque disciplina todo mundo tem, né? É só cultivar, né? É só você se disciplinar. E eu tenho, ultimamente, estudado e lido e visto que o seu comportamento molda muito o seu pensamento. É o contrário, né? O seu pensamento molda o comportamento. Ok, a gente sabe, né? Mas o comportar-se muda o pensar. Esses dias atendi o paciente e disse, doutor, eu preciso mudar minha cabeça. Eu disse, não, você precisa mudar seu comportamento. Deixa a tua cabeça como ela tá. Começa a se comportar do jeito que tem que ser. Ó. Você vai fazer, e aí eu dou o método, né? Você faz isso, e aí depois você vai pensando a respeito do assunto, e com esse teu mudar de comportar, você vai mudar o seu modo de pensar também. Acho que as duas coisas são interrelacionadas. E a equipe em si? Hoje você tem uma equipe que trabalha contigo, Cara, multidisciplinar, indica alguns profissionais, ou está dentro do teu projeto, da tua clínica? Como é que tem conexão, né, com os profissionais? Eu não tenho, no consultório, na clínica, eu não tenho essa equipe multidisciplinar que esteja, é complicado, tá? Por quê? E aí eu vou dizer por que é complicado. Porque as pessoas não querem empreender, não querem investir, tá? Então, toda essa mudança, você vai sair de um canto que você trabalha para outro, você precisa de um investimento. As pessoas não querem esse investimento. Elas, pô, quanto é que eu vou ganhar hoje, amanhã? Sei lá, cara, quanto é que você vai ganhar? Porque você colocou de sair daqui para cá, precisa primeiro descer, eles não querem fazer isso, não. né? Eles querem sair daqui, vir para cá. Pô, se eu chamo qualquer profissional que hoje eu chamar para... Qualquer não, mas a maioria dos profissionais que eu chamei para trabalhar comigo, no primeiro momento, arregala os olhos, pô, eu quero. Quando você vai ver como é que é, cara, tu vai ter que ralar, bicho. O cara não quer ralar. Então, difícil. Então, já nutricionista, educador físico, psiquiatra, psicólogo, já tentei, é complicado. Mas eu tenho as pessoas que, né, com quem eu tenho uma rede de apoio profissional, né, que eu encaminho os pacientes para... Eu tenho educador físico, eu encaminho. Nutricionista, mais difícil. Então, é uma coisa um pouco difícil, né? Porque existe uma certa rixa profissional. Sim. Tá certo que é besteira, tá? É imaturidade. Psiquiatra, psicólogas. Tá? Então, a gente tem essa rede de pessoas que nos dão suporte quando o paciente precisa. Médica do sono. Uma começou a trabalhar comigo agora no consultório. Tá? Consegui levá-la para o consultório. Tá? Porque é importante o sono para a questão do peso, para a saúde. Então eu tenho realmente uma rede, mas na clínica poucas pessoas trabalham lá comigo hoje na clínica. Não tem a equipe lá, mas tem uma rede que você consegue direcionar. Perfeito. Doutor Moacir, assim, qual é a sua conduta para algumas coisas que não tem evidência científica? A gente sabe que, principalmente em rede social, tem muita coisa que dissemina que umas funcionam, outros não. Em consultório também isso é verdade, né? Algumas coisas que os médicos colocam como prática, que ainda não tem evidência, mas na frente vai passar a ter. Ou uma evidência fraca. Ou uma evidência fraca. Outras não tem mesmo, não funciona, mas a turma acredita, enfim. Pegando, por exemplo, a maca peruana, benefício em mulheres. Relato de mulheres que dizem que funciona, mas não tem evidência científica. Qual é a sua conduta nesse tipo de situação? Não tem evidência, mas algumas pessoas, nesse caso mulheres, relatam ter benefício. Legal, pergunta, né? Vamos lá. Normalmente eu não prescrevo coisas que não têm evidência de que funcione, tá? Evidência científica, né? Eu prefiro não prescrever. Então, as minhas prescrições são muito pequenas, enxutas, curtas, tá? Eu uso pouquíssima coisa, quase nada. Né? Suplemento eu uso creatina e whey, tá? Então, eu também não prescrevo. É engraçado que às vezes o pessoal... Doutor, passa para mim o que você...
O que você está tomando? Vou entrar nisso aí, viu? Dia desse, uma nutricionista que trabalha comigo lá no Centro de Formação Olímpica, onde eu sou preceptor da residência, depois a gente vai falar disso, ela chegou para mim, doutor, o senhor tem 50 anos nesse corpo, doutor, o que é que o senhor usa? Conta para ele. Não, eu disse, não, o senhor usa testosterona? Eu disse, não, eu produzo. Não, natural. Doutor, fala sério. Tá, então, às vezes o pessoal acha, né, que tem algum escondidinho que eu faço, que eu uso e que eu não prescrevo. Então, eu realmente prescrevo muito pouca coisa, porque a maioria das coisas não tem evidência que funcione. E existe o custo, né, cara? Eu me preocupo com o custo, tá, de um tratamento para uma pessoa, tá? Pode até ser seguro, muitas coisas são seguras e ineficazes. Então, normalmente eu não prescrevo. E tem coisas que eu sei que não tem uma evidência, que eu vou prescrever discutindo com o paciente. Quando ele já usou, se beneficiou. Eu usei, foi bom. Tá, usou, foi bom. Se não tem evidência científica que funciona, pode ser um efeito placebo da crença da ação, mas não tem problema desde que seja seguro. Você quer usar? Tem um custo X. Não, doutor, eu quero. Tá, então é prescrito. Sempre discutindo isso, mas jamais usando uma coisa, né, que eu sei que não funciona e que o paciente não sabe o que é. Tipo, como se fosse eu querer um efeito placebo daquela coisa. Em relação a relatos de melhoras, de coisas que não... Por que as pessoas falam que uma coisa que a literatura não mostra melhora? Por que a pessoa mostra melhora? Porque quando a literatura estuda uma substância, ou ela vai botar aquela substância contra um placebo, certo? O efeito placebo é o efeito de você acreditar que uma coisa vai funcionar. Então, eu vou tomar um comprimido de farinha, achando que é remédio, e vou dormir mais rápido. Então, eles pegam um comprimido de farinha e um remédio e dá para as pessoas e depois, né, vão filmar as pessoas, faz uma polissonografia e ver depois de quanto tempo que a pessoa dormiu. Então, pessoas que tomam um comprimido de farinha dormem mais rápido do que a pessoa que não toma nada, né? Só que a diferença é que o remédio tem que ser mais rápido ainda, estou dando um exemplo, do que o comprimido de farinha para poder o remédio ser aprovado para uso e tem que ser segurança. Uhum. Então, eu não uso um placebo, certo? Para enganar a pessoa. Eu disse, cara, isso não funciona. Tá? Não funciona. E é melhor que você não use. Então, por que o estudo usa contra placebo? O estudo, ele pega os grupos e ele vai, né, os grupos de pessoas, ele vai fazer os grupos serem homogêneos. E ele vai também isolar aquela atitude. Então, você chega num profissional, o cara passa 500 coisas para você, certo? E coloca no meio uma coisa X. Aí o que é que foi que funcionou? Por exemplo, ioimbina emagrece. Aí você tomou ioimbina com Ozempic. Aí, meu irmão... O que te emagreceu, né? Ou, não sendo tão radical, usou ioimbina, mas... Começou a academia, mudou a alimentação, o que né? emagreceu Parou não foi de comer não sei completo, o quê, né? Diminuiu a pizza, pô. Aí começou naquele mesmo momento a ioimbina, não sendo tão radical, que é até melhor seu exemplo do que o meu, né? Poxa, mas comecei a tomar ioimbina e emagreci. Mas tu parou de comer um monte de coisa, começou a fazer exercício que tu não fazia, treinava 2 vezes por semana, passou a treinar 6. Você não está valorizando todo o esforço que você fez na mudança de comportamento, na mudança de mindset. Está colocando o mérito todo em cima da substância que não tem esse resultado. Mas eu costumo sempre falar que assim, a prática clínica ela é sempre soberana. Às vezes não tem uma evidência científica porque talvez aquele fármaco ou aquele suplemento ele não tenha sido estudado. Por algum motivo, às vezes até um motivo comercial, mas que na prática clínica você vê, e muitas vezes até a utilização off-label de alguns produtos para um fim. Mas nesse final, você comentou sobre uma série de coisas que estão envolvidas num processo, vamos pegar aqui o processo de emagrecimento propriamente dito. Você falou sobre a questão de testosterona, que é um assunto que eu adoro conversar desde a época da faculdade e tudo mais. A nutrição esportiva, ela usa muito o termo do recurso ergogênico, né? E aí pega o recurso ergogênico nutricional, que entra essa parte aí dos suplementos, você citou o whey protein, eu posso pensar aqui no aminoácido de cadeia ramificada como BCAA, enfim. Mas pegando no recurso ergogênico, especificamente falando, o farmacológico, né? E a gente sabe, o próprio Conselho Federal de Medicina agora teve uma portaria falando sobre a proibição do uso de anabolizantes para fins estéticos. E performance. Eu costumo sempre falar que é muito tênue essa linha. O que é performance e o que é estético, né? Porque assim... Na verdade, é proibido as duas coisas, né? Sim, mas vamos lá. Vamos falar na prática.
A gente sabe que os hormônios eles estão aí para serem utilizados de várias formas, né? Até crianças ali voltadas para a questão de raquitismo, enfim, tem uma série de coisas. Tem a utilização de performance no meio esportivo, a gente sabe que alguns esportes você precisa daquilo ali. Fisiculturismo, né? Fisiculturismo, pô. Se você for para uma competição de fisiculturismo, se o cara não tiver ali um recurso desse, acabou ali o evento, o show. A gente sabe que é assim. A gente tem relatos de outros profissionais de artes marciais, enfim, que se utilizam daquilo, não necessariamente para você burlar, até porque existe o doping que mostra isso, mas para você ter uma performance um pouco maior. Existe a questão da reposição hormonal, a gente sabe que também é muito importante, né, para homens e mulheres, mas essa questão de fins estéticos, vamos lá, como é que você lidar hoje com essa série de coisas da utilização do esteroide anabólico e como que você lidar hoje com isso na tua prescrição? Faz parte? Cara, não faz parte. É assim, é legal, né? Abordar esse assunto, que é um assunto que eu gosto muito. Inclusive, participei de um outro podcast, o podcast da Santa Casa daqui de Fortaleza, onde a gente conversou muito. Inclusive, o entrevistador, o Bruno Cavalcante, que é meu colega médico, meu amigo, tá? Quando terminou, ele disse, cara, quero que você escreva um artigo falando sobre esteroide anabolizante para a revista Santa Casa e foi publicado agora esse mês de dezembro. Seguinte, vamos lá. Primeira coisa, esteroide anabolizante, né? Como esteroides anabolizantes androgênicos, o nome correto é esse, tá? Então, vou explicar o que é o nome. Esteroide é toda aquela substância, é um hormônio, tá? Ou um derivado de um hormônio que tem um anel químico, que é um anel esteroide, que é um anel lá de 4 núcleos, tá? X lá, que quem entende bioquímica vai saber o que é. Anabolizantes é porque leva a aumento da produção de tecido e de massa muscular. Então, mas aumenta o anabolismo. Então, existe no nosso metabolismo, o que construir chama-se anabolismo e o destruir chama-se catabolismo. Então, são substâncias que aumentam o anabolismo, mas não só de músculo, de um monte de coisa, tá? E aí começa a ter problema. E o androgênico se refere a características sexuais secundárias masculinas, tá? Então, e aí vai ter problema tanto para homem quanto para mulher. Para mulher tá claro, porque esses hormônios e seus derivados, eles levam a produção de características sexuais masculinas, certo? Que na mulher vai ser complicado. Aumento de pelo, voz... Pelo, tom de voz mais grave, hipertrofia do clitóris na mulher, uma agressividade que é própria do homem, tá? Um aumento da massa muscular em membros superiores, porque a mulher, o perfil hormonal normal, fisiológico da mulher, ela aumenta mais massa muscular de membro inferior. Tanto é que o homem gosta mais de treinar membro superior e mulher membro inferior, normalmente, né? Tem as exceções, né? Minha esposa, por exemplo, gosta mais de treinar membro superior. É o que dá resultado mais rápido em cada perfil, né? Então, um aumento da massa muscular de membro superior, então fica com os braços mais largos, fica com os ombros mais largos, fica com essa musculatura do trapézio mais desenvolvida. Dá para você ver, eu olho, quem tem um olho treinado como eu olho, um segundo eu já digo. E fica esquisito, né? Porque o padrão do corpo feminino é diferente do padrão de corpo masculino, né? O padrão feminino é tórax estreito, cintura fina e quadril largo, e coxa mais larga. O homem, ele é largo em cima, né? Ele tem o tórax largo, os ombros largos, tá? E ele vai afinando, ele não afina muito a cintura e o quadril dele é fino. Então, a mulher, quando usa esteroide anabolizante, ela acaba ficando com esse padrão de larga em cima, perde a cintura e quadril mais estreito. Ela fica sarada, né? Pouca massa de gordura, muita massa muscular. Você olha para a mulher sarada, mas alguma coisa esquisita que você não sabe dizer o que é. Tá, então, essa questão estética, né, do esteroide anabolizante é uma questão que é proibido, que traz benefícios, mas traz malefícios, certo? E toda resposta, qualquer resposta a qualquer intervenção médica, ela é uma resposta que pode ser maior ou menor. Eu não sei como é que você vai responder. Eu não sei com a mulher X, quando ela começar a tomar esteroide anabolizante, como é que ela vai responder. Então, tem mulheres que vão responder muito bem. Vão ficar muito bonitas, tem. Você vê isso, eu vejo muitas mulheres que eu sei que usam anabolizante na academia que eu treino, tem algumas que eu sei que usam, e as mulheres ficam muito bonitas, o corpo muito bonito, realmente muito bonitas. E a voz não muda muito, ou quase não muda, tá? E tem outras que vão ter, no outro extremo, vão ficar
muito, 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 né? Masculinizadas e descaracterizadas como uma mulher, né? Se a pessoa quer isso, se quer fazer uma transição de sexo, beleza, é uma coisa intencional, show. Aí é uma opção pessoal, né? Isso a gente não pode... Né? Na verdade, esse é o caminho, na verdade, né? Uhum. Mas... E aí tem a questão médica, né? Dos riscos de doença. Né? Então, você aumenta risco de doença cardiovascular, lesão, isso que é infarto e AVC, né? Então, infarto do miocárdio e acidente vascular encefálico ou cerebral. Porque aumenta a viscosidade do sangue, o sangue fica mais... Aumenta o anabolismo anabólico, né? Uhum. Aumenta a produção de células no sangue. Então, o sangue fica com mais célula, com isso ele fica mais espesso. O pessoal não toma aspirina para afinar o sangue, né? Uhum. Tá, então você fica um sangue mais espesso. Existe lesão, piora o perfil do colesterol, o colesterol ruim, ele aumenta, ele tende a aumentar, o bom tende a cair, tá certo? Você pode ter lesão ao músculo cardíaco, o coração é um músculo, né? Então ele também sofre hipertrofia, ele pode ter lesão. Entendi agora em setembro um paciente que veio encaminhado por um colega cardiologista, que também é médico do esporte, que me mandou esse paciente, porque o paciente estava usando esteroide anabolizante há 10 anos, e ele teve uma lesão cardíaca, e o cara mandou para mim para a gente poder refazer a transição, tirar e tal. Na verdade, não dava mais nem para tirar, porque o cara usou tanto tempo que ele não tinha como ficar sem uso de medicamento, né? Ele já estava sem produzir. E uma coisa... Até esse paciente, ele ficou pouco tempo comigo, porque o uso da medicação para reposição, ele não aguentava, entendeu? Ele queria um nível sempre muito elevado, Acima, né? Aí tem a questão... Até porque o corpo dele já tinha se acostumado com isso, como você falou. E é um vício, né? A questão da reposição. Repor para quem está em falta. Então, tem muitos médicos, certo? Que têm uma conduta errônea. Diz que vão repor para quem não está em falta. O cara está com a testosterona normal e o cara vai estar, vamos repor para aumentar. Não, pô, repor não. Você está aumentando para o nível acima do que é fisiológico para a pessoa. Certo? E mesmo que, imagina, né? Mesmo que esteja em déficit, não para quando fica normal, né? Ele dá para repor, atinge o nível normal, mas aí ele começou a ver benefícios e começa a atingir. Mas, Alan, tem um problema, porque na hora... Vamos lá, nós estamos falando de um homem jovem, tá? O jovem que eu digo, que não seja um cara lá de 70 anos. 35 anos. 40, 35 a 45. Vamos pensar assim, tá com a sua vida sexual ativa. Cara jovem, vamos lá, menos de 50 anos. Beleza. Tá? Um cara de menos de 50 anos, tá? Esse cara com menos de 50 anos, se ele tá com a testosterona baixa, primeiro, por que tá baixa? Como é que é o estilo de vida dele? Ah, o cara é obeso? O cara é sedentário? O cara tem relação sexual? O cara não dorme? Certo? O cara bebe muito? Preciso corrigir isso. Se eu não corrijo isso, aí eu vou dar um hormônio para ele. Ele vai aumentar a massa muscular, ele vai melhorar a libido, ele vai melhorar... Porque vai melhorar, não há dúvida. Mas só que, a testosterona, ela age como um inibidor da sua própria produção de testosterona. Certo? E também pode levar a pessoa, o homem à esterilidade. Ele pode ficar estéril. Certo? É raríssimo. É raríssimo, concordo, é raro. Mas, quando você chega lá no meu consultório, eu não sei se você vai ser o caso raro. Tá? Então, se é um homem que quer ter filho, mais complicado. Ele pode passar... Se ele não ficar estéril, ele pode... Se ele não permanecer o resto da vida estéril, ele pode ficar estéril de 3 meses a 1 ano. Tá? Então, ele pode precisar da medicação, inclusive para melhorar a sua libido depois que ele para de usar. A terapia pós-ciclo, o famoso TPC? Cara, que não há evidência que funcione, entendeu? Não há evidência científica de que a TPC funcione. Mas nesse seu paciente, abrindo parênteses, nesse seu paciente que ele precisava, estava lá há 10 anos já utilizando testosterona e que você precisava retirar aos poucos. Cara, era diminuir, né? O caso dele era diminuir a quantidade exagerada que ele tomava, mas ele não, né, para manter numa dose fisiológica. Ele vai continuar tomando. Ele tem que continuar tomando, só que ele não suportava a dose fisiológica. Uma testosterona que pra gente tá show de bola ali 800, certo? 700, que é excelente. Para ele, ele sente um pouco. Por quê? Porque como ele tomou muito, então os receptores de testosterona são nivelados, né? Então tem mais comparação grossa, é como o corpo que acostuma com antibiótico, né? O corpo que acostuma com... Cara, doses... Na verdade, é um calo.
Ponto. É mais... Fez um calo. O que é um calo? Calo é um espessamento da pele, certo? O calo é um espessamento da pele que você tem quando você tem um atrito muito grande com a superfície mais rígida, para proteger a pele. Então, quando você começa a tomar testosterona, você começa a produzir mais receptor, tá? E aí, quando você diminui... Então, existe uma relação normal testosterona-receptor, que na hora que você para, né, que você usa, você aumenta a quantidade de testosterona, também de receptor, quando você diminui a testosterona, o receptor está aqui em cima, vai demorar um tempo para diminuir, tá? Então, a ação fica menor. E a segunda coisa é a relação entre testosterona e os estrogênios, que os homens também têm, os hormônios sexuais femininos, que também a gente também tem, que desequilibra, tá? Então, é um monte de alteração que depois para você... E aí tem alteração renal, fígado, comportamental. Então, quando ele está tomando testosterona, ele fica mais agressivo. Quando ele para, ele fica deprimido. Entendeu? Então, leva uma série de problemas, possíveis problemas, certo? Que o risco supera o benefício. Por isso que, quando eu disse no começo, no nosso bate-pronto, de esteroide anabolizante, babaquice. O cara que usa esteroide anabolizante, se ele não sabe, se ele foi induzido a isso, tudo bem, aí ele foi vítima. Mas ele sabendo, ele tá sendo babaca, ele tá trazendo mal para ele mesmo. Por mais que ele se sinta bem quando tá usando. E aí o argumento, não, mas eu tomei, eu me senti bem. Você cheira cocaína pra tu ver se tu vai se sentir mal. Você vai se sentir ótimo. Você vai se sentir tão bem que não te vai querer cheirar de novo. E no terceiro dia de novo, aí você vai acabar perdendo tua vida por conta disso. O pensamento de toda droga, né? Assim, droga, quando você fala cocaína, né? Assim, que a pessoa fique bem. Droga, pô. Se você falar dos fármacos, são drogas. Tem as listas e as listas. E aí entra aquela velha... existe o limite entre o remédio e o veneno, né? As drogas listas têm lá as doses, né? Sim. Assim, e é interessante no esteroide porque você comentou a dúvida de como cada corpo vai receber, né? Falando especificamente da mulher, qual mulher vai ficar com o corpo masculinizado, qual não, qual vai influenciar mais a voz ou não. Às vezes a gente se depara com alguma amiga que passou um tempo sem ver e quando volta, ela volta dando bom dia. Aí você, pô, tem coisa errada aí. Diz aí, meu irmão. Fala, brother. Ver o grosso demais, tem errado. Assim, realmente é notório que... Queda de cabelo, cara. Pô, atendi uma mulher no consultório, uma mulher de 51 anos, uma mulher muito bonita, uma senhora bonita. Chegou lá no consultório, entrou, tudo bem, quer que eu possa ajudá-la? Doutor, meus cabelos estão caindo. Aí eu já sabia o que era, né? O que foi que eu... Não, eu tomei esse remédio aqui e tal, fui no médico, ele prescreveu isso aqui, ele falou que seu cabelo podia cair. Não. Devia ter falado. Entendeu? Devia ter falado. Pô, teu cabelo pode cair. Eu tinha um cabelo lindo, cabelo grosso. Poxa, uma mulher de 50 anos, o cabelo de uma menina de 15 anos, de 20 anos, é um cabelo mais longo, é um cabelo mais forte. A gente envelhece, o nosso folículo piloso também envelhece, então o cabelo cai mais rápido. Você vê que as mulheres mais velhas, o cabelo fica... Você não vai ver uma mulher de 60 anos com cabelo lá na região lombar. Por quê? O cabelo cai antes disso. Você vê uma menina de 12 anos, o cabelo dela pode estar lá grande. Entendeu? Então, uma mulher que perde o cabelo com 50 anos de idade, errado. Não, vai ter problema né? Vai demorar para ela repor aquela massa de... Se ela tomar pouco tempo, né? O remédio. Né, fala de droga, o termo droga, né? Aí só complementar a questão do esporte. Esses esportes, nos esportes são aceitos, né? Então, no fisiculturismo é aceito, aquilo dali é aceito. Mas isso não é lícito, tá? Isso não é lícito. A indústria aceita para que esse evento aconteça. Eu acho que as pessoas... Né? Eu acho que todo mundo faz vista grossa, né? Sim. Eu não sei o que é que... Alguém faz vista grossa aí, não sei o que acontece, né? Não sei o que acontece, mas... Falando da questão de recursos ainda, agora falando especificamente da parte farmacológica, você usou aqui uma marca comercial de um análogo de GLP-1, né? Que está aí, muito disseminado, os seus prós, que são muito... são bem maiores do que os teoricamente contra, mas a gente sabe que toda medicação, ela está lá nos estudos, né, mostrando os seus efeitos adversos. Quando a gente fala de medicação para emagrecimento, a gente sabe que existe uma série de opções que o mercado hoje oferece. Claro que você, com a sua experiência, vai saber
né, o perfil do paciente, qual que vai utilizar. Mas há uma pergunta que eu vejo bastante, que alguns colegas próximos falam, não, eu vou tomar isso aqui e eu vou emagrecer. Utiliza a medicação como uma muleta. De fato, eu vou emagrecer porque eu estou utilizando aquilo. Até que ponto o uso da medicação, de fato, é muito importante, não para o tratamento da obesidade, mas para o emagrecimento estético? Vou fazer uma brincadeirinha. Elton, vamos fazer um bate-pronto aqui. Bora. Faca. Corta. Corta o quê? Tá? Então, a faca nada mais é do que um instrumento de corte. Eu posso cortar uma carne, eu posso cortar uma salada, eu posso cortar uma pessoa, eu posso cortar um pescoço. Então, o remédio é um instrumento. E quando bem utilizado, vai trazer benefício. Quando mal utilizado, vai trazer malefício. Como até o esteroide anabolizante. As pessoas às vezes usam um argumento, né, do esteroide. Não estou fugindo do assunto, é o mesmo assunto. Sim, tá. Por que eu posso usar um esteroide anabolizante para uma pessoa idosa que está caquética numa UTI, não posso usar para um cara jovem? Porque o benefício para aquela pessoa vai ser muito grande. Ele está precisando de anabolismo, ele está num estado de doença catabólico demais. Então precisa de um recurso extra para aumentar o anabolismo dele e bloquear o catabolismo. Então, beleza, aquilo dali se justifica. Ele já tem um risco alto, que se eu não fizer, ele vai morrer. Tá, então... E o próprio benefício versus o que pode acontecer de ruim, né? Assim, dentro do que a balança ela vai ganhar, vale a pena, né? Quem é que vai estar preocupado com a voz grossa numa situação dessa, por exemplo? Risco-benefício. Pesar na balança o benefício isso. Eu vou fazer uma neurocirurgia, vou abrir a cabeça. Pô, é arriscado. Mas você vai abrir a cabeça por quê? Porque o cara tem um tumor lá dentro, que se ele não abrir, ele vai morrer, certeza. Porque ele teve um sangramento, se eu não abrir a cabeça do cara, ele vai morrer, certeza. Se eu abrir, pode acontecer alguma coisa, ele pode ter problema, né? Mas o benefício, né, suplanta o risco. O risco é certo e o benefício é provável, né? Bem, aí, na medicação, como a medicação para controle de peso, a gente hoje em dia tende a usar não um remédio para emagrecer, mas um medicamento para controle do peso. Então, medicamentos para controle do peso, eles são medicamentos que, quando bem utilizados, eles vão trazer benefícios. Ele tem que ter indicação, né? Só precisar usar. Segundo, tem que ver quais são as contraindicações, tá? Então, no seu caso, é contraindicado, porque você tem alguma condição de doença ou de risco que, se eu usar essa medicação, eu aumento ainda mais teu risco. Terceiro, a questão de benefícios adicionais que eu posso vir a trazer. Você falou, né, do medicamento que eu usei, a semaglutida. Usei o nome comercial porque... Né? Tá aí. Tá aí porque todo mundo conhece, né? Se eu usar o nome semaglutida, ninguém sabe o que é. Então, a semaglutida é um análogo de GLP-1 que tem um benefício de perda de peso, mas melhora o controle glicêmico, diminui o risco de infarto, diminui o risco de AVC, diminui o risco de morte. Então, tem um benefício adicional. Para o controle de diabetes também, né? Melhora a hemoglobina glicada, melhora a glicemia de jejum e tal. Então, tem um benefício. E outros medicamentos também têm. Eu preciso ver o custo. Quanto é que isso vai custar para o paciente? Ele tem a condição de arcar com esse custo. O medicamento não é para uso agudo, não é para usar não é como infecção urinária, que eu uso aqui uma caixa do remédio e tchau. Não, eu vou ter que usar isso durante meses ou anos. Preferência. Será que ele prefere esse tipo de coisa? Ele não gosta de injeção, tem medo de agulha, principalmente os homens têm medo de agulha, incrível que pareça. Né? Então, e a questão, né, aí você, depois de você pesar tudo isso, você decide com ele se vai usar ou não. Mas a primeira coisa é ser a indicação. E o remédio, a medicação para controle de peso, ela deve ser usada como, certo, um adjuvante. Né? Não é a base do tratamento. A solução do negócio. Exatamente. Isolada. Isso, não é a base do tratamento. A base do tratamento são mudanças comportamentais. Né? Então, tem um trabalho publicado em 2016 pelo Dr. George Bray, que é uma das maiores autoridades em obesidade do mundo, que eu ralei, não sei quantas vezes eu ralei esse texto, que ele diz, antes de prescrever medicamentos para controle de peso, 3 princípios guias devem ser seguidos. Então, eu estou decorando o texto ipsis literis. Tá? Primeiro, o paciente e o médico prescritor e o paciente devem estar cientes dos riscos associados ao uso da medicação. Segundo, o medicamento deve ser usado junto com o suporte
de estilo de vida adequado para controle do peso, porque o medicamento só serve para diminuir, né, a ingestão alimentar. Os outros pontos comportamentais, o remédio não vai atuar. E o terceiro é, caso o medicamento não traga benefício, claro, de perda de peso, a terapia deve ser reconsiderada. Se o paciente não responder, porque pode não responder, deve considerar outra medicação, tá? Então, tem princípios, né, que guiam o uso da medicação. Aí a pessoa pega um remédio que é seguro, ele é seguro. Vai na farmácia, compra, aplica na barriga, tá? Aí depois vai ter problema, entendeu? Usou da maneira errada, não fez o controle dos pontos Ou não buscou comportamentais. para, de fato, orientar a forma de utilizar. Que é o básico. Até me causa muita estranheza esse tipo de medicação ser comprado sem receita. Né? Estranho isso, na minha opinião. No mínimo estranho. Para que um remédio desse, né? Ele é seguro. Tá. Mas ele é um remédio que pode trazer problema. Que não se enquadra ali hoje na não sei, né? de uma receita especial, né? Pois é, não se enquadra, não sei por quê. Então, os medicamentos, eles quando bem utilizados, como uma faca quando bem utilizada, só nos traz benefício. É uma ferramenta que eu uso a meu favor. Certo? E eu sei usar isso muito bem, uso demais nos pacientes consultórios, quase todos os pacientes que me procuram precisam de medicamento. Uhum. Por quê? Porque hoje eu me coloquei numa posição, né, dentro, né, da medicina, como uma pessoa que você já vai para mim normalmente, você já tentou vários outros profissionais e não teve êxito. Então, é o posicionamento que eu procurei e que eu alcancei. Então, a pessoa chegou para mim, já foi para nutricionistas inúmeros. Eu atendi essa semana um menino de 15 anos que já foi para vários nutricionistas, já foi para 2 endocrinologistas, já foi para uma nutróloga, já foi para um psiquiatra, e a última médico, foi um cirurgião bariátrico. Levou o menino para o cirurgião bariátrico, o cirurgião disse, não vou operar seu filho com 15 anos. E aí foi que ela, né, ligou para mim, que eu não atendo adolescente, ligou para mim, ela tinha trabalhado comigo durante muito tempo, é médica também, essa que disse que eu operava muito bem. Sim. E disse, Moacir, tu atende meu filho? Eu disse, não, cara, não atenda, não. Atenda, pelo amor de Deus, atenda meu. Aí fui. Entendi. Então, é um menino que a gente precisa lançar a mão de uma ferramenta, né, medicamentosa. Diferente daquela pessoa que está ali com 2 quilos para perder e que não quer abrir mão da cervejinha no final de semana e fica tomando remédio desnecessariamente. Para fins estéticos. Para fins estéticos, né? Até traz benefício de saúde também, porque a pessoa comer menos, beber menos, até beneficia, né? Entendeu, né, a minha colocação? Entendi, mas é desnecessário, né? Mesmo para fim médico é desnecessário, sim, né? Sim, compreendo total. Puxando um assunto que o Alan falou, que você também falou, e eu vejo que você fala muito também nas suas redes sociais. Cara, eu vou te interromper. É porque o fim estético ele é muito importante, sabe, Elton? A estética é muito importante. Eu adoro isso, é minha área. Quer dizer, atuei na área, é minha formação da educação física. Cara, estética é muito importante. Estético mexe muito com isso aqui. Isso, cara. Então autoestima, pô. Eu tenho pacientes que são compulsivas, mulheres, né? Eu tô lembrando aqui de mulheres, mas assim, não necessariamente seria só mulher. Mas que tem uma questão estética que, né, quando tão ruim do ponto de vista estético, quando ganha o peso, quando engorda, chuta mesmo o balde, começa a ter compulsão, não porque quer, e aí começa um ciclo, né, vicioso, um redemoinho negativo, certo? E que muitas vezes a gente tem que pensar no estético dela mesmo, entendeu? E o estético a estética e a saúde, elas andam juntas. É bem interessante. Você tem dúvida que eu sou saudável? Olhando para mim, entendeu? Por quê? Porque eu sou um cara que tem um peso legal, eu sou um cara forte, né? Eu tenho uma cintura fina, eu tenho boa massa muscular. Então vários dá pra indicadores que levam a gente a imaginar isso. Quando você coloca essa questão da estética, né? Porque, exemplo, uma mulher que gosta muito de comer chocolate. Quando ela está com autoestima alta, vamos pensar na autoestima alta, está com uma estética legal, ela já se policia de não comer o chocolate, porque ela sabe que vai perder essa estética. Quando está no contrário, ela já sabe do benefício que é comer o chocolate, o benefício que a substância traz no corpo. Ela já está com assim, tô largado mesmo, então vou comer chocolate. E parece que uma coisa puxa a outra, que ela deixa de comer mais chocolate quando tá bem, e o contrário é verdadeiro, come mais quando tá mal, né? Mas tu sabe por que é isso, Alan? E Elton? Conta pra gente. Dopamina, né? Porque a gente quer dopamina, né?
Eu não gosto muito de falar de dopamina, porque é o neurotransmissor da modinha, né? O pessoal só fala em dopamina. Eu prefiro falar do benefício, né? Que não precisa ouvir o nome do neurotransmissor para entender. Mas a gente, né? O ser humano, ele precisa de dopamina, né? Do neurotransmissor que traz benefício, né? De bem-estar, de prazer, né? De prazer e recompensa. Certo? Então, vamos lá. Eu estou numa situação ruim, tá? Briguei com o meu chefe, me deu um carão, ou briguei com meu marido, ou tive um revés, bati meu carro, ou, sei lá, alguma coisa ruim que aconteceu comigo, tá? E aí eu tô me sentindo mal, tá? E aí eu quero me sentir bem. Se eu comer chocolate, o chocolate vai aumentar a liberação de dopamina e de serotonina no meu sistema nervoso central. Eu não sei disso, eu nunca estudei fisiologia, eu nunca fui para uma faculdade, eu sou analfabeta. Ou analfabeto, não sei como eu falo para mulher, né? Eu sou analfabeto, eu nunca estudei lá, não sei ler, mas quando eu botei o chocolate na boca, eu me senti bem. Não precisa de prescrição, não precisa de receita, não vou pagar uma consulta, eu não vou perder tempo, eu não tenho que ir na farmácia, já está na minha gaveta. É resultado imediato. Né? É imediato e é benéfico, tá? Então, essa dopamina, que é barata, que é fácil, que eu quero, então eu me sinto bem quando eu como dali. Só que eu me sinto bem, aí eu vou lá para cima e depois cai, né? Quando cai, o que é que eu vou querer de novo? Dopamina de novo. E a dopamina também é como a testosterona, ela porque está faltando hoje o termo, ela supranivela a quantidade de receptor. Então, quanto mais dopamina eu liberar, menor a minha capacidade a gente tem uma dopamina basal, certo? Que, né? Que nos mantém num bom humor, nos mantém, né? Numa maneira, né? Vendo a vida de uma maneira boa. A gente tem uma dopamina que é liberada aos pulsos, né? Alguns eventos nos fazem liberar a dopamina. Um ato sexual, um chocolate, uma comida prazerosa, uma atividade física mais intensa, ganhar na Mega Sena 530 milhões. É bom, né? Esse é bom. Mas a gente nunca provou dessa dopamina, né? Infelizmente, né? Tá. Então, essa dopamina, certo? Que o chocolate traz, ela vai fazer com que aquela pessoa que teve um monte de coisa ruim se sinta bem. O que é que ela precisa aprender? E aí, lá no nosso desafio, a gente ensina isso. Você vai ter dopamina fazendo atividade física. Quando terminar, você vai sentir bem. Sim. Só que é depois. Primeiro eu pago, depois eu recebo. A recompensa, né? Porque também ela está ligada com recompensa. Tá certo? Então, o cérebro ele quer esse bem-estar. O chocolate dá os alimentos, pizza, hambúrguer, tudo que aquilo que você... Pensa numa coisa que você gosta muito, aquela comida que você mais gosta. Pensou, pronto, aquilo ali te dá muita dopamina. Pai, você pensou em pizza. Pô, mas camarão não é gostoso? Pô, camarão é gostoso. Mas eu não tenho vontade de comer camarão. Porque a liberação do neurotransmissor não é desse jeito. Mas a pizza, um hambúrguer, um sorvete é uma coisa que aquelas coisas... É a mistura de carboidrato, de absorção rápida, com gordura saturada. E que tem recompensa imediata, né? Tá. Então, preste atenção. Tudo que tem gordura saturada com carboidrato e absorção rápida é muito prazeroso para o cérebro. Pode pensar. Chocolate, que é gordura com açúcar. Pizza, que é a massa, né, que é farinha de trigo refinada, com queijo, com gordura. Hambúrguer, pão branco, com hambúrguer que tem carne, mas tem muita gordura. Hambúrguer não é carne. Fazer um hambúrguer em casa com carne magra, não tem gosto de nada. Aí você vai botar um bacon, você vai botar uma gordurinha dentro que vai ficar mais gostosa. Tá? Então, todos, sorvete, açúcar com gordura. Então, essa junção da açúcar de absorção rápida com a gordura saturada é uma bomba de prazer pro cérebro. Então, você enche o cérebro. Eu chego a me arrepiei mesmo. Mas fisicamente aqui. Tá? Pô, tem um gatilho gostoso. Que é disparado quando a gente Isso. pensa, né? Exatamente. Que também tem um ato sexual que é mais complicado, é mais difícil, não depende só de você querer. Só de o Alan, né? É mais difícil, né? Conseguir, né? De quê? Conseguir, casado, né? Bem atuante. Ei, dona Elda. Minha mulher assistindo que eu diga. Dona Elda, é verdade, dona Elda? Ele chega e ficou. Como assim? Esse cara tá falando assim. Tá, então o ato sexual que é mais difícil de conseguir, porque, pô, aí, sendo casado ainda é mais difícil ainda, né? Cara, mas a gente sabe que né? Tem até aquela... Você quer... Os caras casam achando que vão ter sexo. Casa pra tu ver, né? Casa que você descobre. Casa pra... Ai, tá querendo casar pra ter sexo todo dia? Casa pra tu ver. Bom, assim. Entendeu?
Então, essa história de querer a autoestima tá baixa com mais chocolate. Aí, se eu melhoro a minha autoestima, aí vem a dopamina por outras coisas. Então, eu perdi peso. Vamos lá, perdi 10 quilos, 5 quilos, sei lá, perdi peso. Tô mais magra, tô mais bonita, cheguei no meu trabalho, aí o Alan, com todo respeito, fulana, tu tá mais magra, tá mais bonita. Puf, dopamina. Todo respeito, foi um elogio honesto e respeitoso. Aí passou o Elton. Fulana, tá mais magra, né? Tá mais bonita, né? Tá fazendo dopamina. Aí a Patrícia passou por ela e disse, fulana, tá mais... Mulher, tá linda esse vestido de ti, tá mais... Então aí essa dopamina que vem, certo? De outra fonte que não é o chocolate. Aí eu não preciso do chocolate. Eu não tenho que ir atrás do chocolate, porque eu já tô tendo a dopamina de outra fonte, tá? A Então, importância da estética. e a importância da estética, nós estamos falando de importância da Sim. estética, certo? E aí é um ciclo virtuoso, aí o redemoinho é para cima, né? É um ciclone que vai levar você lá para cima. Que aí, muitas vezes eu falo isso para algumas pessoas que perderam muito peso, meus pacientes, de acompanhamento, de muito tempo. Eu disse, olha, cuidado, essa fase que você está agora é uma fase mais crítica. Por quê? Porque depois de 1 ano, 2 anos que você emagreceu, você, quando chega na repartição, você olha, ela já está magra, você não diz nada. O Elton olha, ela não Ficou diz normal. nada. A Leda olha, não diz nada. A Patrícia olha, o Ricardo olha, todo mundo olha, ninguém diz nada. Cadê a dopamina? Não vem mais. Esse momento aí Volta pro chocolate. é um ponto, volta pro Se não chocolate. mudou o mindset, Entendeu? volta pro chocolate. É esse gancho que eu queria pegar. Foram duas coisas que vieram aqui nesse tema na minha cabeça, mas eu vou pegar essa parte aí, volta pro chocolate, a fase do reganho. E aí, quando a gente fala da fase do reganho, vem o famoso efeito Sanfona. sanfona. E aí, na tua prática clínica? Como que você lida com isso para conversar com o paciente, não com o que ele está comendo, o que ele está fazendo, para falar aqui para ele? Cara, modéstia à parte, eu sou uma pessoa inteligente. Então, eu já prevejo isso na primeira consulta. Tá? Então, já começo a falar do efeito sanfona no primeiro dia. Primeiro contato comigo, eu já falo isso. Ó, você vai perder peso, vamos perder peso e tal. E tal. E o nosso grande desafio é, de longo prazo, manutenção de peso. Porque perder peso você vai. Então, eu já chego matando... Né? Eu entro... Cartas na mesa, né? E aí a questão, aí nós estamos falando de empreendedorismo, então eu já chego posicionando-me como vencedor. Perfeito. Chegou Perfeito. aqui, Sensacional. você resolveu qual é o seu problema? Tá, então isso Vou resolver. está resolvido. Vamos resolver. Eu tenho 100% de sucesso nos meus pacientes? Claro que não, isso é impossível. Ninguém tem 100% de sucesso em nada no mundo, não existe 100% de Sim. sucesso. Até porque não depende 100% de você. Porque não depende 100% de mim. Mas na hora que eu digo, ó, vamos conseguir, então eu já injeto ânimo na pessoa. Pô, agora vai. Como depende muito dela, então ela crer, né? Crer mesmo, do fundo do coração que vai dar certo, já é um grande passo para que dê certo. Então ela chega lá, vai resolver um problema. Agora, nós temos um problema de longo prazo, que é o emagrecimento e depois o reganho, que é comum. E aí eu falo sobre essa questão. Tá? Então, como é que eu lido com isso a longo prazo? É dizer para a pessoa entender, fazer a pessoa entender, compreender que ela não resolveu o problema de excesso de peso dela, por mais que ela esteja no peso legal, normal, adequado. Como eu, que já fui obeso, eu estou hoje magro, vocês estão vendo, tá? Então, os meninos aí tudo de camisa de manga comprida arrumada, eu venho de camiseta, tá? Então... Tem que mostrar o shape. Tem que mostrar o shape. Lógico. 1. E 2, eu não... Isso te vende. Isso vende teu trabalho. Pois é, né? Tudo tem um sentido. Nada é à toa. Por quê, cara? Nada é à toa. Tudo. Tá? Então, o segundo ponto que eu sempre digo para ela é o seguinte, ó, o tratamento, ele jamais irá acabar. E quando eu digo tratamento, eu não estou falando remédios jamais será... Eu digo, jamais deixará de tomar remédio. Jamais você irá parar o tratamento, que tem uma base fundamental na mudança comportamental. E eu faço, a minha mesa do consultório é uma mesa, o Elton já foi lá várias vezes, aquela mesa branca, né, um tampo de vidro. Consultório chique, viu, Alan? Você precisa ir lá.
Obrigado. lugar Vamos chique. lá, tomar um café com ele. Ó, o Vamos lá, café tomar dele. Sem compromisso, fica tranquilo. Não. Vamos lá. Vamos só conhecer a mesa. Vai ser a minha mesa. Senta aí, cara. Vamos gravar lá um podcast. Dá pra fazer um podcast. Não é Qual assim, é o né? seu problema? Vamos resolver. Tá. Então, a minha mesa é uma mesa branca, grande, de tampo branco, e eu tenho um pincel atômico, esse pincel de... E eu desenho aqui, e aí eu pego e faço o desenho de uma pirâmide, eu faço a pirâmide do tratamento do paciente com sobrepeso e obesidade. A base dessa... Aí eu faço o desenho, eu faço as camadinhas e boto 4 camadas e coloco. A base é mudança de estilo de vida, mudanças comportamentais. Aprender a comer, atividade física diária, dormir, se hidratar, controlar a ansiedade e o estresse, tá? Uma base diária, eu preciso fazer isso todo dia. Não dando certo, aí nós vamos para o segundo ponto, que está sobre o primeiro. Não é um trenzinho que tem um vagão e eu saí desse vagão, não deu certo, eu vou para o próximo vagão. Não. Acima dessa base, eu construo o resto da pirâmide. O segundo ponto é a medicação. Tá? Então, os medicamentos. Aí eu boto MEV, mudança de estilo de vida, aí eu desenho MED. MEV, faço uma jogadinha para o paciente nunca mais esquece. Ó, em cima do MED, abaixo do MED, eu tenho a MEV, mudança de estilo de vida. Se você não fizer isso aqui direito, isso aqui pode até funcionar. Porque tem pessoas que têm a resposta... Eu não falei de resposta, né? Tem pessoas que têm respostas espetaculares ao medicamento, perde peso, você não acredita. Mas se você não mudar o seu estilo de vida, na hora que você parar um remédio, um dia vai acontecer de parar, porque é normal que aconteça. Imagina, você tem 35 anos, 40 anos, você vai passar 50 anos tomando remédio, né? Então, no dia que você parar o remédio, você reganha todo o peso que você perdeu. E durante os nossos encontros, eu vou dando para você os sinais. Ó, você está dependente do remédio. Aí eu faço até uma analogia no consultório. Porque muitas pessoas têm medo da dependência da medicação. E quando fala em dependência, pensa na dependência química como de um drogado, né? Que está dependente de cocaína, que vai assaltar a casa da mãe e vender a televisão para comprar cocaína com o traficante. E a dependência é outra. Imagina que tem um estante, né? Tem um estante lá atrás. Essa estante é muito alta, certo? E eu não alcanço um livro que tem ali em cima. Aí eu vou botar uma escadinha, então eu vou subir na escada, né? 2 degraus, eu tenho uma escadinha lá no consultório, eu boto a escadinha, eu subo a calça, estou alcançando. Consegui pegar o livro, guardei o livro lá. Eu dependo da escada para alcançar o livro, certo? Tá. Então, se você... Essa dependência, ela pode acontecer do remédio. Eu depender daquele recurso para que eu alcance o meu objetivo. Agora, quanto menos você mudar seu estilo de vida, mais você vai ficar dependendo da escadinha para alcançar algo. Você não está crescendo. Sim. Você precisa crescer para você chegar e botar sua mãe e pegar o livro sem necessidade do recurso. É interessante, assim, como você se posiciona sendo a pessoa que vai resolver problemas. Quando você coloca o exemplo de pacientes que já passaram por outros profissionais e aí chega em você para resolver, né? Assim, é como você se posiciona. O seu preço, seu valor é de quem resolve. E quem resolve é caro. Então, assim, dentro do seu negócio é muito claro como você se posiciona. Quem vai para lá vai para resolver, né? E aí, dentro disso, até relatos de pacientes seus que falam... não é sobre dieta, é sobre mudança de mentalidade, estilo de vida. Então, é perceptível que o que você quer colocar, o seu paciente recebe. Assim, esse tipo de mudança de mentalidade. E aí, falando em performance e consultório, ativo demais na rede social e tem vídeos com dezenas de milhares de visualizações, né? Assim, tem um vídeo que você colocou sobre retenção líquida que atingiu 93 mil de visualizações. Você percebe essa alta performance na rede social ser refletido no consultório de forma rápida? Por exemplo, depois que um vídeo se viraliza, começa a ter uma demanda a mais, uma conversão rápida para o consultório? Cara, sempre tem, né? Claro que uma coisa puxa a outra. E, na verdade, quando eu comecei a rede social, eu não lembro se eu falei, mas a ideia era aumentar o consultório. Depois que eu vi a possibilidade de a gente, né, ampliar para infoproduto, né? Para você ter uma abrangência maior. Mas, assim, tem reflexo, né? Na verdade, eu tenho um vídeo de 7 milhões de visualizações, um de 5 milhões e 200, sei lá.
E outros eu tenho três vídeos milionários, como eu digo. Eu falo 93 mil, vai ver com milhões. Desculpa aí. Tenho, né? Que pra mim 93 Não, é muita coisa. Eu tenho 3 vídeos com mais né, 7 milhões e 200, ou 5 e tanto, e outro 2 e tanto milhões de visualizações. Um já está perto ali de 1 milhão. Então, assim, claro que essas viralizações, elas trazem muito... deixa você no holofote, né? Uhum. E aumenta a procura, tá? Mas, assim, a questão aí o consultório ele é limitado fisicamente. Esse é o problema. Aí volta pro problema, Tem o né? tempo, né? Tempo. Tanto o tempo quanto o físico, né? Porque eu sou visto no Brasil, no mundo todo, né? Tem pessoas Sim. no mundo todo, no Brasil todo. E por mais que tenha uma consulta que a gente, né? Que a gente hoje tem acesso a uma consulta à telemedicina, mas não as pessoas ainda não gostam muito da telemedicina, preferem o presencial. Mas mesmo a não é a mesma coisa, realmente não é muito bom, mas realmente não é a mesma coisa. O físico é bom, né? O contato, Sim. né? O cara a cara. Mesmo a telemedicina utiliza o seu tempo, que é limitado. Que também é limitado. Né? Tem... Então é o duplo, né? Que eu falei, é o tempo Uhum. e o físico, né? Então a limitação física é muito grande. Mas, claro, tem um benefício. E assim, todo mundo que fizer uma incursão para dentro da rede social vai. É uma vitrine. Certo? Agora, a questão de crítica, né? Que vocês não perguntaram, acho que a gente vai ter conversar sobre isso. No começo é muita crítica, tá Sim, certo? os haters, né? Uma crítica. Tem os haters, mas tem os colegas, né? Que são piores que os haters, né? Sim, que uma coisa é um demais. cara lá que eu não conheço que xinga, vai estudar, ou Até doutor. porque os haters, geralmente, fuleiro. eles se escondem atrás de nomes Não, fictícios e tal. Colega de trabalho, não. Cara, Critica, o cara que você nunca viu, o cara, sabe? Você nunca viu, ele xinga. Agora, os colegas... Mas você chega para um colega teu, que é de trabalho, pessoa que você gosta, que você sabe que o cara gosta de você. O cara diz, tá tanto blogueirinho, né? Uhum. Então, no começo, isso para mim era paralisador mesmo. Eu paralisava, passava 2, 3 dias sem gravar um vídeo, depois que alguém dizia que eu era blogueiro. Até que eu preciso vencer isso. O que é que eu quero? Eu quero ou não quero? Se não quiser, sai. Se quiser, mete a cara e vai. Mas aí, veja só, essa transição, voltando lá para a questão digital, essa transição, ela foi pensada. Você planejou, isso iria acontecer, mas é aquela história, a gente sabe que vai acontecer, mas quando acontece é difícil. É isso que eu ia dizer. Você lidar com aquilo ali. Eu fui da indústria farmacêutica, eu atuei por 8 anos, aí foi lá onde a gente se conheceu e eu tive a oportunidade, óbvio, de conversar com vários profissionais e cada um com uma visão totalmente diferente, mas baseado numa referência, tá? E aí você pegou um ponto, o que é mais complicado é você lidar com a crítica dos colegas, não, às vezes, nem no fato da brincadeira, pô, blogueirinho, mas às vezes na questão da prática clínica mesmo. E aí, o teu comportamento em relação a essas pessoas que você gosta pessoalmente, mas que criticam o teu trabalho quando a gente fala da atuação mesmo? Assim, eu não recebo normalmente crítica direta ao meu trabalho, tá? Não, muito pelo contrário, muito elogio. Claro que eu sou um homem adulto, experiente, claro que tem quem me critique. Uhum. Mas assim, eu trabalho de uma maneira muito séria, certo? Então, sou um cara muito sério, eu sou muito brincalhão, eu brinquei aqui com a Alan, né? Sim. Então, eu sou muito brincalhão, mas dentro do meu jeito brincalhão de ser, eu sou muito sério nas minhas coisas. Certo? Porque assim, só um parênteses, há uma rixa muito grande entre os profissionais, como você mesmo falou, o nutricionista, o endocrinologista, o nutrólogo, que a gente sabe que às vezes está no mundo da lua, ou um cara com um nível profissional e seriedade como você. E aí eu posso te falar, sem precisar ali... rasgar elogios para você, mas sim, rasgando, que conversando com outros profissionais endocrinologistas, todos te respeitam. É isso que eu ia dizer. Então, Todos assim, te respeitam. Pronto. Eu sou hoje aqui dentro, né, na nossa cidade onde a gente mora aqui em Fortaleza, eu tenho, né, hoje eu sou visto como um cara muito sério. Essa semana eu estava na academia, tem um fisioterapeuta que treina na academia que eu treino, que ele é meu colega de treino e que ele foi fisioterapeuta do meu pai. Ele ia fazer fisioterapia do papai lá em casa, eu conheci ele lá na casa do papai. Certo? E aí ele chegou para mim, tava com dor no ombro e tal, eu disse, cara, procura um ortopedista. Ele sabe que eu sou ortopedista, né? E eu era especialista em ombro e cotovelo. E aí ele disse, cara, eu não resolvo, né? Eu não resolvo mais isso, né? Tem que você vá no consultório, pague para mim consulta, 2 consultas particulares para atender. Eu não vou atender o paciente ortopédico mais. No meu paciente que eu atendo, que está com problema ortopédico, aí eu avalio e oriento e encaminho para um ortopedista de confiança.
Mas aí eu caminhei ele para um colega ortopedista, e aí ele acabou que foi em outro, né? Por questões de que ele estava com muita pressa, os caras que eu indiquei não tinha vaga e né? tal. E aí ele foi em outro, aí disse, cara, eu fui lá no doutor fulano, cara, ele chegou para mim e disse que você era um dos poucos nutrólogos aqui em Fortaleza que ele confiava. Pô, fiquei feliz, cara. Pô, achei tão bom. Parecia que ele estava me elogiando. É. Então, assim, então eu não recebo crítica direta ao meu trabalho, porque eu trabalho direito, posso cometer algum equívoco ou outro, claro que, né, existe isso, mas, assim, eu tenho um trabalho pautado em base científica e procuro fazer uma coisa correta, séria e honesta. E até quando você vai criticar alguma conduta que você não concorda, você é muito Eu sou polido, né? Polido, sem citar. Isso. E eu procuro... Uma coisa que eu aprendi, e eu tenho tentado fazer ao máximo possível, é criticar a conduta e não a pessoa. Perfeito. Essa conduta, ela não é correta. Essa conduta, ela não é legal. Essa conduta não é a melhor. Ah, não sei quem é, não precisa nem dizer quem é, não interessa. Uhum. Essa conduta, ela não é a melhor conduta. Estou falando da conduta, não da pessoa. Né? Como eu digo, as pessoas são... Sim. Pô, as pessoas que mais nos criticam são as pessoas que mais gostam da gente, né, cara? Nossos familiares, irmãos, pais, mãe, irmão, esposa, marido. É muito legal ouvir depoimentos como esse, porque, assim, há anos em contato com empreendedores, por conta da minha profissão, o que eu mais vejo de motivo de eles desistirem de empreender, de desistir, parar o que está ali fazendo, é a falta de convicção do que foi planejado e até mesmo o não planejamento. E aí é muito interessante ouvir de um profissional que fez esse caminho e está aqui convicto do que está fazendo, e tendo a certeza do que foi planejado está dando certo. Em algum momento, houve a vontade de parar a nutrologia? Não. Nenhum momento, cara. Convicção 100% desde sempre. Sempre, cara, nunca teve. Assim... Realinhamento de rota? Não. A mudança para o digital foi um realinhamento de rota, né? Então, assim, eu sou médico, eu falei no começo que eu sempre quis ser médico, nunca pensei em deixar de ser, aí depois eu disse, né? Hoje eu posso até deixar de ser. Eu tô sem querer dizer, né, sem nenhum tipo de soberba. Eu cheguei aonde eu queria dentro da medicina. Entendeu? Então, me sinto plenamente realizado. Sim. Entendeu? Como médico. Então, já sabe aquela coisa que você... Isso aqui eu poderia dar por encerrado, porque já fechei esse capítulo aqui, já tá legal. Acho que tem muita coisa para realizar como médico ainda, mas, de repente, se surgisse uma possibilidade de uma outra coisa, eu poderia estudar a possibilidade. Eu tenho a cabeça aberta para isso, tá? Eu só não acho que eu esteja pronto, né? Para isso. Mas é uma possibilidade que eu não fecho, tá? Então, empreender alguma outra coisa, sei lá, não sei. Então, assim, mas eu sou muito satisfeito hoje como médico. Então, já passei em concurso público, já fiz residência, fiz pós-graduação. Não tenho mestrado, doutorado, nunca quis fazer, tá? Assim, mentira. Quis fazer quando eu estava terminando minha residência em ortopedia, quis fazer doutorado, mas fui me aconselhar com um professor que tinha, meu preceptor lá em São Paulo, doutor Sérgio Keck. Cheguei para ele e estava com a vaga garantida na universidade lá na Espanha para fazer doutorado e cheguei para perguntar a opinião dele. E ele disse, Moacir, eu acho que não é uma boa ideia agora para você. Você está terminando uma residência cirúrgica e o momento agora é você desenvolver a habilidade cirúrgica. É você entrar na curva de aprendizado de operar, porque o residente, quando termina uma residência de uma especialidade cirúrgica, ele é como uma pessoa que tira uma carteira de motorista, né? Você sabe dirigir, mas você não passou nas provas... Né, do trânsito, né? As situações de trânsito verdadeiras são diferentes de uma prova de autoescola, né? Ou de Detran. Bem, então aí eles, cara, não vai fazer isso agora, não. Espera um pouco. Vai ser até melhor que você volta para sua história em São Paulo, né? Na Santa Casa de São Paulo. Eu fiz 2 treinamentos na Santa Casa, na residência, depois fiz a pós-graduação também. Então é uma instituição que eu gosto muito. E aí ele disse, cara, não vai fazer isso agora. Vai operar, vai aprender, vai pegar mão, vai aprender, vai fazer tua curva de aprendizado, depois você no outro momento faz. Só que esse depois aí as minhas expectativas mudaram. Eu vou fazer um doutorado. E para a área acadêmica? E para a área acadêmica eu não tenho interesse, né? Então não vai me agregar muito hoje no mercado que a gente tem hoje,
certo? Isso já não agrega muito valor para o que eu quero. Poderia até fazer bem feito como você fazia cirurgia, mas não vai satisfazer. E não vai... E o resultado não vai ser... não vai me agregar um valor para os meus projetos de vida, né? Então, não é uma coisa que hoje, né, traga interesse. Pode ser que amanhã eu queira fazer um doutorado, pode ser. Hoje, né, às vezes algumas pessoas, mas eu sou um cara aqui do Ceará, né, e eu tenho hoje uma atuação no Brasil todo. Na verdade, tem pessoal que me segue no mundo todo mesmo, né? Então, até a na internet Líbia. te leva... Então, no desafio tem gente dos Estados Unidos, tem várias pessoas. São brasileiros, mas que moram, né, fora do Brasil. Então, nos Estados Unidos, Portugal, Espanha, Itália, França, Inglaterra, cara, um monte de lugar, e Brasil todo e tal. E hoje em dia, essa questão do ser nordestino, isso que há um pouco tempo atrás era uma coisa, né, difícil, não sei quem era os nordestinos que se sobressaíam. Então, era jogador de futebol ali lá, humorista e cantor. Pontualmente falando, né? O cantor. Pois é. Aí tem os depende caras... do estilo, né? Mas a gente pegava quem ali há 20 anos? Um Música Alceu baiana, Valença, um Lenine. Mas então, houve essa mudança. Baiano e tal. Hoje em dia isso não tem mais, então, né? Isso, a gente tem hoje uma facilidade. Vem, né? O cearense é cabeção, né? Parece só eu, Ricardo e Alex são cearense, né? Um é pernambucano, outro é sergipano. Mas assim, não tem mais essa dificuldade de acesso, certo, a um mercado lá do sul-sudeste do país, né? Eu tô percebendo dificuldade com isso. Além de não ter mais essa dificuldade, hoje está tendo um movimento da procura para mostrar, vamos pensar assim, quem está ali no Sudeste já sabe que no Nordeste há muitos talentos, e hoje em algumas empresas elas têm essa preocupação de buscar e dar notoriedade para dar vez, assim, o que há 20 anos o sotaque era ruim, hoje para a empresa que quer mostrar a diversidade, ficou legal. É bom. Né? Eu estou envolvido num projeto que eu não posso falar ainda, mas alguns meses vai sair. Aquela novidade que você disse que ia me falar? Que você mas não desmarcou a moça. Que eu esqueci, né? Diga não que é Bíblia. Era 100% ali no Sudeste, agora não é mais, né? Mas eles tiveram a preocupação de eu ter que ter uma referência no Nordeste. Eu preciso que alguém de lá fale sobre isso. Então, assim, você vê a diferença. Conte comigo, viu, Alan? Conte comigo. Tranquilo. Se eu quero, não. Então, assim, você vê a diferença hoje, assim, já a preocupação de que se eu fechar esse projeto aqui sem ninguém do Nordeste, fica ruim. Fica ruim para a visibilidade, fica ruim o projeto, fica ruim para a diversidade, enfim. Então, a gente está vendo essa diferença, essa mudança aqui, a preocupação de incluir um nordestino. E dentro da medicina, né? Assim, hoje o conhecimento ele tá muito amplo, né? E muito fácil. Só não tem conhecimento quem não quiser, que é preguiça louca, né? Porque o cara, para não ir atrás de conhecimento, a gente tem que ser muito preguiçoso, porque o conhecimento tá aqui, né, cara? Tá na palma da mão. E aí, às vezes, tem essas coisas, essas haters, né? Então, como eu sou nutrólogo e tem essa questão do hate, nada contra ninguém de jeito nenhum, mas às vezes eu falo algumas coisas e um dos argumentos, né, de alguns haters, mas você não é nutricionista. Nutrição é com nutricionista, só nutricionista que sabe. Cara, eu sou nutrólogo, tá? Assim, o dentista ele pode entender de nutrição, desde que ele estude, que ele, né, vá atrás. Mas, assim, hoje o conhecimento está muito vasto, tá? Sim. Então, não é mais... Eu não preciso ir, né, até um grande centro para eu ter certo tipo de conhecimento. Claro que alguma coisa técnica em relação a algum tipo de tecnologia talvez precise, porque, né, vamos dizer, se eu operar um sistema, uma máquina, uma coisa, talvez precise de botar a mão na massa num canto que aqui não tenha. Mas um conhecimento técnico que não seja desse jeito, você tem em qualquer lugar do mundo. Você pode estar em qualquer lugar do mundo, você vai ter acesso. Então, é legal essa mudança, essa transição, né, que a gente está vendo. E eu estou, né, hoje, o pessoal dos nossos, que participa dos nossos desafios, tem gente do Brasil todo, do Rio Grande do Sul, cara, de Goiás, do Amazonas, da Bahia, de todos os estados, São Paulo, todos os estados do Brasil a gente tem aluno, né? E isso é muito legal, eu fico muito satisfeito, porque não é uma coisa mais regional, que era o que eu queria, né? Então, é a concretização do objetivo. Sim. Quando você fala do desafio,
Fala pra gente um pouquinho como é que funciona isso aí. Por que até 5 quilos e 100 gramas? Cara, E por que 21 dias? Vamos lá. E aproveita, depois, assim, daqui a alguns dias, no dia 18, vai ter um grande evento aí, né? Já é a 5ª edição. Aproveita e emenda, fala o desafio e fala do seu evento aí, já dia 18. Então, a gente tem um desafio de emagrecimento em 21 dias, tá? Que é um desafio, um perfil que a gente tem fechado dentro do Instagram, onde a gente, dentro deste perfil, a gente desafia as pessoas a seguir 5 pilares, chama 5 pilares do emagrecimento, né? Que é comer direito, atividade física diária, hidratação adequada, sono de boa qualidade, horário correto e, o último, controle da ansiedade e do estresse, né? Gestão de emoções. Então, através desses 5 pilares, a pessoa vai conseguir emagrecer. Como são pilares comportamentais, então a gente desafia para uma mudança de comportamento que requer um período de tempo. Tá? E tem aquela história, né, que com 21 dias as pessoas conseguiriam mudar um comportamento. Que isso não é verdade, depende do comportamento. Tem comportamento que você consegue em 3 dias, 4 dias tomar água, 3, 4 dias você já está tomando, se você realmente quiser. E tem outras coisas, você vai precisar de 60 mais dias. Mas 21 dias é um tempo que, na hora que a gente idealizou, na verdade, quem idealizou esse desafio foi eu com a minha sobrinha, que é filha da minha irmã, que está aqui comigo, que é a Lélia, que é a Letícia. A gente idealizou o desafio, tá? De passar 21 dias, né? Fazendo os comportamentos, né? E as pessoas vendo como eu me comporto, eu mostrando o meu dia a dia com isso. Imersão total, né? Então é um perfil fechado, a gente tem um conteúdo todo exclusivo e realmente os resultados são espetaculares, né? E aí, por que até 5 quilos e 100? Por quê? Porque mulheres acima de 30 anos? Porque é o nosso nicho, né? São as pessoas, não tem adolescente, não tem menina de 12 anos, de 15, de 18, de 20 anos. Normalmente são mulheres, assim, por volta dos 30 aos 50, é a grande maioria das pessoas que entram no nosso desafio. Tem mulheres de mais de 60 anos, tem homens também, né? E por que 5 quilos e 100, né? Porque a gente tem pessoas que perdem até 5 quilos e 100, tá? Na verdade, a gente teve até um aluno que perdeu 7 quilos. Só que ela foi em 21 dias. Só que ela é muito fora de curva, tá? E como a gente tem uma promessa, que tem que ser uma coisa alcançável. Não posso prometer para você que você vai perder. Jogar uma meta lá para cima. Pois é, então 5 quilos e 100 teve uma marca alcançada por várias pessoas, certo? Foi 5 quilos e 100, tá? E a gente colocou aquilo ali como uma meta, né? Como um objetivo, que você vai perder até isso aí. Hoje eu entrevistei uma médica que é brasileira, mora nos Estados Unidos, perdeu 2 quilos só, mas perdeu 6 centímetros de circunferência abdominal, tá? Antes de ontem, eu entrevistei, né, nas lives matinais, o pessoal que fez o desafio, perdeu 8 quilos, certo? Na verdade, foi 8 que perdeu mais. Foi a Patrícia. Mas a gente não coloca isso porque... Primeiro porque realmente quem ouve vai dizer, pô, isso não é possível. Mas ela tá lá dando depoimento dela. Teve a Carol que perdeu 7, né? Então, a gente tem esse desafio, certo? A gente vai para a 5ª edição, que vai começar, né, no dia 22 de janeiro, e tem um lançamento no dia 18, que é um desafio de emagrecimento. Isso aqui é um evento legal pra caramba, e a gente faz daí... Vai ser YouTube ou Instagram? YouTube, aí tem no meu Instagram, tem o link para inscrição, deve fazer a inscrição no link do Instagram, e de lá recebe o link pro YouTube. Essas 20 horas e 7 minutos da quinta-feira, dia 18 de janeiro. 20 horas e 7 minutos. E 7 minutos. Nada de graça. Tudo tem um porquê. Tudo tem um motivo. Porque se eu falasse 20 horas, você não sabia que hora era. 20 horas? Falei 20 horas e 7 minutos. Já minutos. decorou o horário. Que hora vai ser, Elton? 20 horas e 7 minutos. bom. Aproveita, Tem um assim, passa como lhe achar no Instagram e no YouTube. No Instagram, na verdade, é dr.moacir Bezerra. YouTube também, dr.moacir Bezerra. Meu canal do YouTube tá muito pequeno, nós estamos começando o meu canal no YouTube ainda. Tá? Nós estamos muito cheios de coisa para fazer, então os vídeos do YouTube são vídeos mais longos, né? E aí a gente está iniciando o trabalho do YouTube. Mas o Instagram, né? O Instagram que é bem grande, meu Instagram hoje em dia, né? Hoje é a tua rede principal, né? 161 mil seguidores. E a gente tá crescendo aí dia após dia. Então, é um trabalho que para mim é muito prazeroso. Eu gosto muito de fazer esse trabalho. Percebe-se.
Dá pra ver a leveza nos seus vídeos, assim. E, além disso, da leveza dos vídeos, os depoimentos que a gente percebe ali, os comentários, tanto de pacientes como de seguidores que ainda não sei seus pacientes. Parabéns. Esse Obrigado. trabalho está muito bem feito. Mas se a gente tem uma... Tem a história do alma cebosa também, né? Sim, Você perguntou, eu não sim, falei. vamos lá. Ficou faltando esse... O alma cebosa foi o seguinte, a minha esposa, certo? Ela fez um curso há muitos anos, um curso para... Ela é advogada, ela queria fazer concurso. Então, eu tinha um professor, era um curso online, e o professor chamava os alunos de alma cebosa, tá? E aí a Vivi, né, minha esposa, começou a chamar toda a vida que alguém fazia lá em casa, né? Eu, os meninos, alguma coisa que era contra as ordens da chefa, né? Era uma cebosa, quem foi uma cebosa que deixou esse copo sujo, né? Então, aquela história de alma cebosa, né? E uma das irmãs dela, né, também chamava, a gente joga beach tênis, aí na hora que jogava que dava alguma bola muito difícil, ela chamava alma cebosa e tal. E aí, quando eu comecei na verdade, no passado, eu comecei a ter o meu Instagram, eu era muito engessadinho, né? Então, era aquele negócio muito certinho. Aí, foi a Letícia, que é a minha sobrinha que trabalhava comigo na época, disse assim, tio, tu tem que se soltar mais, seja você é mais solto, você é mais brincalhão, seja você. Aí, eu comecei, e, cara, tem hora que tinha vontade de xingar, né? Mesmo, literalmente, as perguntas que o pessoal fazia, né? Mas você não vai xingar, né, cara? Você não vai xingar, mas tem hora as perguntas que o pessoal faz... De uma forma elegante. Né? Aí os caras... Só um parênteses rapidinho, assim, eu lembrei de uma espetacular. Aí você continua aí. Sobre as perguntas, teve um que perguntou, ou né? Não identificou ali, caloria que tinha o sêmen. Pois é. Vai nesse nível de pergunta, vai, e o cara vai fazer o quê? É de alma cebola pra Cara, frente. mas esse aí eu não ia nem responder, né? Aí eu falei com o David, que trabalha comigo, David, eu não vou responder isso aqui, bicho. Doutor, responde. Bora, vamos ver como é que é. Se a aceitação for ruim, a gente tira, né? O vídeo você pode tirar, né? E aí os caras vão responder. Aí ficou assim, uns 3 dias pra responder, sabe? Demorei uns 3 dias pra responder. Porque eu não tinha coragem de responder. O que é que eu vou dizer, né, bicho? Aí eu respondi, né? Dizendo que, pô, olha o que é que essa alma cebosa tá querendo saber. Meu irmão, isso não é comida pra você ter caloria, pra você se preocupar com isso, né? Não é bebida. O vídeo tá lá pra opção. Aí ficou, né? Aí a questão da alma cebosa, eu comecei, em vez de, pô, da hora que dá vontade desse tipo de pergunta, dá vontade de xingar, aí você, pô, não vai xingar. E chama de alma cebosa. Depois eu fui saber que lá pro Pernambuco, na Paraíba, né? Isso é um grande xingamento. Mas eu não sabia, né? Que era um grande xingamento. Já né? tinha Cara, mas aí ficou... E assim, na verdade, é uma brincadeira, eu falo brincando, você vê que toda vez que eu chamo é rindo, né? Eu tô rindo, alma cebosa e tal. Então, e é uma coisa que era uma piada interna que virou, né? Pro mundo. Que virou pro mundo e ficou meio aí um jargão. Tá? Mas essa história da alma cebosa, que aí a Vivi, né, minha esposa, depois, amor, para com isso, mas é tão engraçado. Você que me ensinou. Ficou, né? Você que puxou. Você que me ensinou, né? Assim, o papo tá super bacana. Tá? A gente ficaria aqui conversando horas e horas de vários e vários assuntos, além de empreendedorismo, negócio e alta performance, entraria aqui muitas coisas. Mas a gente está se caminhando para o final, né? Aqui Infelizmente. Aqui no Pro Connection, a gente tem uma prática, que é o quê? A gente falar um pouco sobre livros que a gente leu, que está lendo, que mudaram alguma coisa no nosso mindset, foram muito importantes para a nossa vida. Eu te pedi para você trazer, né, esse livro. Conta de uma forma resumida o que é que esse livro mudou. Pode mostrar. O que é que esse livro mudou para você, Moacir Pessoa e Dr. Moacir Profissional, se é que a gente pode separar, né? Pô, legal isso aí, porque é inseparável, né? É inseparável. Não dá para você separar a pessoa do seu profissional, né? E nem o seu, né, o ser pai, ser esposo, ser irmão, né? Então, esse livro eu tô lendo, na verdade, eu tô terminando de ler ele, eu acho que nesses dias, daqui para segunda-feira eu devo terminar de ler, que é O Poder da Presença, da Amy Cuddy, né? Esse livro, ele é um livro, pô, que foi uma pessoa falou aí, não sei se foi num podcast, eu vi uma pessoa falando desse livro e eu, na mesma hora, comprei, né? Mandou, no outro dia estava na minha casa, na verdade estava em São Paulo, ele chegou antes de eu chegar de viagem, né? Foi muito rápido a entrega. E esse livro fala, né, sobre linguagem corporal, uma coisa muito legal, que aquela história que a gente sempre, né, soube que o nosso pensamento molda o comportamento. Então, tem livros de
leitura, né, de linguagem corporal, né? Programação de linguística de uma forma geral. Mas né? não estou falando nem de programação neurolinguística, mas assim, leitura de linguagem corporal, né? Como você lê como é que está a expressão para saber, né, como é que se a pessoa está mentindo, se não está, né, se ela está assim e tal. Esse livro, ela fala, é uma psicóloga americana, ela sofreu um acidente de carro, ela estava sem cinto de segurança, ela foi jogada, arremessada fora do carro, e ela teve um trauma axonal difuso. Então, ela teve um trauma muito grande no cérebro dela todo, e ela era muito inteligente, ela era muito estudiosa, e na época, foi dito para ela que ela não poderia fazer faculdade, porque ela não teria capacidade neurológica de fazer faculdade. E ela não aceitou. E ela acabou em Harvard. Foi para outra faculdade e acabou em Harvard, certo? E uma das coisas que aconteceram é que ela aprendeu uma coisa que eu acho muito legal e é muito difícil prestar atenção para não se não entender errado o conceito, é fingir, certo? O fingir. Então, o que é que ela diz? Que o nosso comportamento também rege o nosso pensamento. O contrário é verdade. O pensamento rege o comportamento, mas o comportamento também rege o seu pensamento. E se você, em certo momento, está numa atitude de falta de confiança, de fraqueza, de insegurança, se você tomar certas posturas de confiança, de segurança, de conhecimento, você vai se sentir e vai se comportar também. Aí é um ciclo como se fosse, né, uma coisa leva a outra e você vai ter mais segurança, certo? Através de uma técnica que ela diz fingir, né, estar se sentindo seguro. Então, o livro é um livro maravilhoso. Então, ela fala como muita pesquisa, cita muita pesquisa, como simples maneira de você sentar, de você se portar, como isso pode e leva nos estudos as pessoas a terem comportamentos mais positivos, com mais, que ela chama de presença, estar presente. Acho que nós, os três, estivemos presentes aqui, né? Estar de corpo e alma, né, no local, sem estar se escondendo, sem estar com vergonha. Ela fala, até cita uma história do começo do livro, ela estava no elevador e ela, era num meeting, que ela, estudante de psicologia, terminando o doutorado, ela encontraria com vários preceptores, terminando o mestrado, encontraria com vários professores que poderiam convidá-las para doutorado. E aí, isso no elevador podia acontecer. Então, ela pega o elevador e o cara chega para ela e faz uma pergunta. E aí, fala sobre a tua pesquisa? E ela deu branco, a mulher pagou. Não conseguiu falar nada. Quando terminou, ela saiu e ficou não sei quantos anos pensando, poxa, eu podia ter feito, podia ter dito, podia... E aí ela começa a ensinar técnicas de postura, certo? Que fazem com que você melhore a tua presença, a tua segurança, certo? A assertividade, o poder, né? Então, poder. Então, explica sobre o poder pessoal, o poder social, poder pessoal, a capacidade que você tem, né, de realizar aquelas coisas que você se propõe a fazer. Então, o livro é muito legal. E aí, aí ela mostra como as posturas mudam a liberação hormonal, como uma postura boa aumenta a liberação de testosterona, diminui o cortisol. O testosterona lhe dá agressividade e segurança, enquanto que o cortisol deixa você reativo, agressivo. Certo? Então, aí ela mostra tudo isso, e o livro é muito legal. E aí, isso é muito importante para uma pessoa como eu, Sim. Né, que está todo tempo aparecendo em público, né? Sim. Então, para ter bolsa. E eu tenho aplicado posturas mais expansivas, né? Que ela disse, sempre tive isso, eu acho, né? Sempre fui muito expansivo e tal, mas sempre me policiando para ter sempre posturas que me levem a ter mais segurança. E a questão do fingir, que é super importante para quem não se sente bem. Você não se sente bem, finja que está se sentindo bem, que você vai acabar se sentindo bem. Você vai se convencer disso. Mas vai mudar. Mas não é só convencer psicológico, é hormonal. Tá? Muda a liberação de hormônios que vai fazer com que você se sinta bem. Mas não é fingir ser o que não é, né? É fingir um sentimento que, né, através do comportamento adequado, fingir um sentimento. E aí você vai se sentir bem. É fantástico. Então, acho que quem tem ansiedade, depressão,
e em segurança tem que ler esse livro. Pelo que eu Muito conheço legal. do Curioso que Poder tá da aqui, presença. aqui do meu lado, já vai botar na lista dele. Ah, já tá. Na hora que ele trouxe, eu já tá aqui anotado. Alan, já. como é que a gente vai agradecer essa presença dele? Vai contigo aí. Mas antes disso, sua contribuição hoje, o livro para... Ah, meu livro. o que você Cadê traz meu pra livro? gente hoje, para os Deixa eu nossos pegar esse conectados? aqui. Esse livro aqui, Qual é a Tua Obra? Professor Mário Sérgio Cortella. Eu li esse livro em 2016. Foi indicação de um gestor, que foi nosso gestor em comum. E uma das coisas que eu trouxe hoje aqui é um livro muito extenso, que fala de série de coisas, mas que ele fala sobre uma decisão estratégica, sobre um planejamento, e aquilo que a gente estava conversando no começo, né, do ciclo do PDCA. Fala sobre um conflito, guerra mesmo, né, onde um comandante ele tinha que tomar uma decisão de como atacar a tropa, né, oposta. E ele começou, ele planejou, ele testou, depois ele corrigiu e agiu. Depois ele corrigiu novamente. Eu uso muito na minha vida a mudança de rota. Eu uso muito, eu digo que é a teoria do Waze, né? Porque, pô, o Waze é a tecnologia. Se você pegar a rua errada, ele vai recalculando rota. Por que na nossa vida a gente não pode fazer isso? Então, eu sempre coloco em prática. Legal. É claro que é um livro muito rico, tem uma série de coisas, li em 2016, como eu falei, mas trazendo para a nossa realidade, para o nosso Pro Connection, acho que essa é a mensagem que eu queria passar. Muito bom. Qual a tua obra, professor Mário Sérgio Cortella, no qual eu sou muito fã? Para finalizar, eu tô aqui no amarelo lá. Oba! Negociação, quem me acompanha sabe que é um tema que eu gosto muito. Eu vou até pedir licença a William Ury, que é um dos autores de negociação que eu mais curto, assim, a metodologia dele, mas realmente o Chris Voss, nesse livro aqui, se garantiu muito. Ele coloca aqui, negocia como se fosse depender disso. Chris, ele foi por muitos anos negociador de sequestro, assalto a banco, tem aquele... A polícia americana sempre chama um negociador para ficar ali. E ele coloca nesse livro muito prático, assim... todo mundo aqui é negociador, mesmo que não queira. Negocia com seu filho, negocia com sua mulher, negocia com... Todo mundo é vendedor, né? Todo mundo é vendedor. Então ele coloca aqui muito prático que você, ao ler, você identifica muito na sua vida pontos de negociação. Então, para quem gosta de negociação, para quem não gosta, quer começar a ler. Quem não gosta não, quem não conhece, quer começar a ler sobre negociação. Negocie como se sua vida dependesse disso, do Chris Voss. Muito bom, muito bom. Assim, dos últimos livros que eu vi de negociação, esse aqui tá... Por isso que eu falei, brincando. Peço licença a William Ury, que é fera, mas esse aqui, muito bom. Moacir, obrigado pela tua presença, tá? Obrigado por ter aceito esse convite. É muito importante para a gente conversar com pessoas como você, né? Que o nosso bate-papo aqui, ele foi um bate-papo leve, descontraído, mas um bate-papo sério. E esse é o nosso objetivo do Pro Connection, um bate-papo sério, descontraído, que fale de empreendedorismo, alta performance e negócios. E se encaixou demais aqui com a nossa realidade, nosso objetivo, nosso posicionamento como Pro Connection. Não é isso, Alan? Perfeito. Então, assim, saiba que você ganhou um admirador. Obrigado. Pelo profissional, em termos de quantidade de conteúdo, do que se propõe a fazer e levar para os seus pacientes uma forma bem diferente, né, de mudança mesmo, de não entregar o peixe e ensinar a pescar mesmo. Então, eu achei muito bacana colocar Deus no meio disso. E como empreendedor mesmo, assim, o seu digital é espetacular, assim, a forma que você se posiciona. Então, eu sei que hoje quem nos assistiu e vai continuar nos assistindo em vários cortes que a gente vai liberar de hoje em diante, vai aprender muito. Então, muito obrigado pelo seu tempo. Eu assisti sua live hoje cedo, o cara começou cedo, daqui a pouco vai estar no podcast também. Então, parabéns, desejo muito sucesso, que 161 vire 200, 300, 1 milhão, e que a gente volte daqui a um tempo conversar, dizendo, lembra quando eu ainda tinha só 161 mil? Então, parabéns, desejo muito sucesso. Cara, agradecer aos dois, né? O Elton e ao Alan. Realmente, isso é meta, viu? Essa milhões aí de seguidores, né? Não que isso seja um termômetro, mas é o alcance, né? Que a gente quer alcançar mais pessoas. Sim. Com o trabalho que você disse, é um trabalho que a gente quer fazer bem sério, tá? E eu agradeço realmente o convite, uma honra participar do podcast. Muito legal, realmente, né? Tranquilo, descontraído. E é um prazer sempre que vocês quiserem, meu irmão.
pode convidar que eu estarei por aqui. Assunto tem é muito. Assunto tem muito. Tem é muito. Para você que esteve conectado com a gente hoje aqui, se mantenha atento, porque esse é um dos episódios que a gente vai lançar mais aí à frente, né? O Pro Connection, ele tem esse objetivo, como eu falei, né, Alan? Reforço sempre. É um bate-papo sério, um bate-papo extremamente descontraído, que fale sobre gestão, alta performance e negócios. A gente fica por aqui e até o próximo Não episódio. esqueça de seguir as redes sociais, Dr. Bezerra, Elton Luna, Lima Alan Oficial, Pro Connection Podcast. Siga todos e aguarde mais conteúdos como esse. Um abraço. Uou!